Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E antes de começar o bate-papo, quero pedir uma ajuda de vocês. Se inscreve aqui no canal, porque dessa forma o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. O tema de hoje é o futuro da medicina. E para compor a mesa, 3 convidados. Diretamente de Palmas, Dr. Fábio, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Matheus, e já que é para falar de futuro, nada melhor que 3 médicos completamente sem futuro para conversar com você hoje. Boa, aqui. Começou bem. Ó, gente, para contextualizar, o Dr. Fábio foi meu professor durante a faculdade. E não tem aquelas pessoas que você escuta um áudio dele, já ganha o dia, fica tudo alegre, ele leva a vida de uma forma mais leve? Ele é esse ser humano. Eu tenho muito a aprender com o senhor, confesso. Eu que agradeço o convite, meu amigo. Tamo junto. E o segundo convidado, Dr. Bruno Barros, R3 de ortopedia. Muito obrigado por estar aqui também, que eu sei que a vida de residente é puxada. Há controvérsias. Muito obrigado o convite, é um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso. Valeu, meu brother. E o Diogo, já de casa, muito obrigado por estar aqui novamente para compartilhar experiências, viu? Eu que agradeço, para quem disse que não, vamos lá só ver o que vai acontecer, né? Já estamos aqui a segunda vez. E dessa vez na presença do nosso professor, Dr. Fábio. E agora eu tô preocupado com o que vai sair daqui hoje. Beleza. Agora explica pro pessoal aí, quem é o Fábio? Rapaz, a minha história é tão triste que eu contei para um carroceiro, o cavalo chorou. Só pra você ter uma ideia do negócio. Na verdade, eu sou uma pessoa privilegiada por Deus. Apesar de ter vindo de uma origem muito humilde, eu sou o primeiro médico da família. Quando eu falei que eu queria ser médico, todo mundo duvidou de mim. Falou, não, esse menino não vai, aí né? Não tem jeito. Rapaz, assim, literalmente morava na roça mesmo, de colocar um saco plástico no pé para andar na terra, para não sujar o ônibus que vai para a escola, para não passar constrangimento. Mas eu não tenho nada para reclamar. Eu conversava com a Manu, né, minha esposa, de como Deus é bom. A gente, na época, a bolsa de residência era R$ 1.200. Eu falei, e a gente era feliz, cara. A gente era muito feliz com a bolsa pequena, não sei o que, morando numa mini kitnet compacta. E eu falo assim que eu soube aproveitar todas as fases da minha vida, sempre olhando para um norte, literalmente. Mal imaginava, né? Eu sou natural do Paraná, fiz minha formação, boa parte dela em Santa Catarina, e que meu futuro ia estar no norte. E realmente isso, eu sempre olhava que o próximo passo ia ser tão bom quanto o atual. E todos os passos iam ser produtivos. Sempre tive uma veia docente, a família toda de professores, e portanto é que eu fui o primeiro médico. Mas, para não fugir, eu era professor de ensino primário no começo. A minha graduação, apesar de ter feito uma escola pública, eu me sustentava muito dando aulas durante a graduação. E terminei a residência, sempre na docência. Como foi essa tua migração do Sul pro Tocantins? O primeiro lugar que tu foi o Tocantins, ok? Foi sim, porque quando eu estava terminando a minha residência, eu já trabalhava com gestação de alto risco, o nosso foco na minha residência era gestação de alto risco, e na época o Tocantins ainda não tinha um serviço de gestação de alto risco. E eu conheci o secretário estadual de saúde, municipal de saúde, mostrei um projeto para eles, eu fiz um projeto, falei, olha, eu quero instalar isso aqui no estado de vocês, que até hoje não tem, né? Nem ambulatorial, nem internação clínica, e nisso estava abrindo a faculdade de Porto, que até então não tinha, nós só tínhamos Araguaína e a Unirg também estava bem no comecinho, fui em Gurupi, entreguei currículo, e depois ainda acabei sendo chamado para trabalhar lá. Fui 10 anos maravilhosos dando aula e conhecendo pessoas do garbo e da elegância do Dr. Matheus. E que aula, viu, gente? Que aula. Também. Agora sim. Aí... Porque o Diogão caiu pra gineco, por isso que eu chamo, né? Carinhosamente. Ó, gente, você tem que dar uns conselhos para ele, que o bichinho tava triste com essa residência. Ele tava alegre de estar na residência e triste de estar na residência. É aquela história que é bom, mas é ruim. Mas faz parte do processo, né? Rapaz, tudo na vida é ruim. Estar casado é ruim. Estar divorciado também. Fazer dieta quando é gordo é ruim. Ser magro e não poder comer nada é ruim. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher o que eu quero. Tudo escolha suas batalhas. Foi só um momento. Tudo na vida. A vida é feita de escolhas. E agora dizer que é fácil? Claro, com certeza que não é fácil. Mas tanto é um menino inteligente, todo mundo que é mais novo que eu é menino, que tá aí firme fazendo residência, orgulhando o Papos aqui. Poxa, me deixando feliz. Professor, em que momento da sua trajetória você decidiu fazer ginecologia?
Essa é uma pergunta interessante. Eu conto sempre para os residentes e para os internos. Eu sou e me orgulho de ser um médico raiz. Médico raiz mesmo. Aquele médico que olhava na TV e via aquele cara no pronto-socorro, tiro, facada, bomba, infarto. Era aquele médico que eu queria ser. Aquele cara que tinha que, sabe, resolver. Que resolvia o resolutivo, resolvia tudo. E isso, né? Eu era do interior de uma cidadezinha no Paraná. Eu nasci, só contextualizando, numa cidade chamada Jacarezinho. E todo mundo fala que é a cidade da Grazi Massafera. O cacete. Aquela cidade é minha, eu nasci primeiro que a Grazi. Eu sou mais... Justo. A cidade é do Dr. Fábio. A Grazi nas entrevistas... Marca a Grazi aí. Marca a Grazi Massafera, por favor. Marca a Grazi. A Grazi nas entrevistas tem que dizer, gente, eu nasci em Jacarezinho, a cidade do Dr. Fábio. Eu nasci primeiro que ela. Pouquinha coisa antes, né? 8 anos antes que ela, para ser mais preciso. Então, e depois eu morei muito tempo em Mamborê. Gente, ele foi pesquisar. Foi pesquisar. Foi, claro. Eu falei pra você que eu pesquiso tudo. E eu nasci, e eu morei muito tempo numa cidadezinha chamada Mamborê, que era uma currutela. Eu brinco que era uma rua... A cidade só tinha uma rua e era contramão. A cidade era tão pequena que nas esquinas não tinha placa de pare. Era placa de oa. Oa! Não tinha siga, tinha um beijinho. Era uma cidade pequena mesmo, mas é a minha cidade do coração. Então, assim, eu acompanhava os médicos da minha cidade, eram todos generalistas, e era aqueles médicos raiz. O cara anestesiava, fazia cesárea, pegava o menino, tiro, facada, bomba, cisco no olho, hemorroida, espinhela caída, mal olhado. E era esse médico que eu queria ser. E quem que dentro de uma residência seria isso? É o cirurgião geral. Então eu acompanhava o pessoal da geral. Acompanhava e nós vivi numa outra época, não vou entrar agora no mérito se era melhor, se era pior. Mas era uma época que no 6º período eu fazia apendicite de pele a pele. Mas por quê? Porque eu tocava o plantão sozinho. Eu fazia tudo, então quando eu indicava apendicectomia, o staff falava, não, pô, você tocou até agora, são 4 da manhã, toma o bisturi, eu vou te ensinar. Então ele me deixava fazer porque eu segurava o rojão. Então eu queria geral, vou fazer geral. Eu não queria fazer outra coisa plástica, não. Geralzão, Vietnã, faca nos dentes, entendeu? Só que quando eu cheguei no estágio da cirurgia pediátrica, começou a me fazer mal, porque daí tinha criança queimada, criança doente. Aquilo foi me desanimando. Eu tive alguns problemas de ordem pessoal na época, que me deixaram muito triste. Eu perdi meu avô, minha avó e meus pais se separaram. Então, assim, eu meio que perdi o tesão pela vida. E eu falei, não quero mais nada. Não quero fazer residência. Foda-se. Não quero nada. Até que chegou no 9º período, na época a internet era rudimentar, era lenha ainda, não era nem de escada, e a matrícula era presencial. E quando eu fui fazer a matrícula não tinha mais vaga de optativa, só sobrou plantões em obstetrícia, porque ninguém queria. Só sobrou isso de optativa, eu tive que fazer essa optativa. E eu amei. Então, no final da faculdade, nos últimos 2 anos, eu comecei... E aí tinha plantões voluntários, e aí teve uma prova de monitoria, eu sempre gostei de dar aula, monitoria para gineco, paga 200, 2 vagas. Fiz a prova, passei. Porra, é isso. E comecei a gostar, e sempre amei obstetrícia. Hoje em dia o pessoal vai para gineco, laser, estética, e eu falei, cara, obstetrícia é a magia do nascimento. Porque naquele dia não nasce uma criança, nasce um pai, nasce um vô, nasce uma mãe, nasce toda uma estrutura, cara. Obstetrícia é fascinante. Obstetrícia é a cereja do bolo. Olha aqui, ó. Não sei se a câmera... Olha aqui. Não sei se a câmera consegue pegar. Dá um zoom aqui, campeão. Olha aqui, ó. Olha, me deu até um pau no pio. Cara, o bico do chocolateira chegou a ficar duro aqui, ó. Aqui, olha aqui. O bico da chocolateira ficou duro. Impressionante. Quem não é meu aluno agora... gente, o obstetra é doido. Não, faz de conta que eu tô dando aula. Então, o que acontece? Falei, cara, é isso. E aí a obstetrícia foi me fascinando. E eu fiz residência em Joinville, que é uma referência em alto risco. É a única cidade do Brasil em que a cidade do interior é maior que a capital. Joinville só é maior que Floripa. Pra eu entender, o senhor saiu da faculdade e já entrou na residência imediatamente ou não? Até esse ponto eu quero saber, como era a visão naquela época? Porque hoje eu acho que cada vez mais... Era 2D na época. Cada vez mais a gente vai pensando assim, meio que se torna uma obrigação, falou, terminei minha faculdade, eu tenho que me especializar, seja de alguma forma, mas eu tenho que entrar. Naquele tempo também era assim ou demorava o espaço de anos entre formar como generalista e iniciar uma especialização em residência? Naquele tempo só existia residência. Era curto. A minha é uma das poucas faculdades federais que era semestrais. Eu formei em agosto e no final do ano eu já entrei em gineco. Mas eu tive a felicidade de ter um professor, Dr. Vilmar Gerente, foi professor homenageado. Falei da Manu hoje esses dias, que era um figuraça também. E ele dizia, a curva de crescimento financeiro tem que acompanhar a intelectual. Se você está aqui ganhando uma bolsa de R$200, né? R$200, e do nada você começa a ganhar 10, 15 mil,
esse degrau é muito difícil de ser acompanhado do intelectual. Você vai gostar muito do dinheiro e talvez você nunca mais queira fazer uma especialização. É muito difícil você, não, vou fazer uma poupança para depois voltar. Esse caminho é difícil porque o que é bom, né? Damasco é gostoso, vinho é gostoso, a gente acostuma. Então o ideal é assim, ó, acabou residência, ganha milão, no final do R3 você já consegue, não sei se teu chefe deixa ou não, mas no R3 você já começa a dar um plantãozinho por fora, começa até a dar plantão de ortopedista, de GO, terminou no R4 aí você já consegue dar plantão de especialidade, a tua curva de crescimento financeiro e intelectual é ascendente pro resto da vida. E aí você vai ganhar. E qual é a diferença? E digo isso para vocês com mais de 20 anos de formado. Hoje não é que eu ganho muito mais do que 5, 10 anos atrás. Eu só trabalho menos. Hoje eu me dou o luxo de morar no Tocantins e trabalhar em São Paulo. Não dá plantão noturno. Só fazer o que eu amo, que é a obstetrícia. Eu acho que o ponto é realmente que o senhor falou é esse. A residência hoje em dia, e eu acho que cada vez mais, não vai ser. Ela vai te abrir outros caminhos, opções de trabalho, obviamente, mas o principal tá aí, em conseguir melhorar a tua qualidade de vida. Porque durante a nossa trajetória com plantão, eu, por exemplo, eu formei, ainda não entrei na residência, com Deus abençoar, esse fim de ano eu vou conseguir entrar, porque meu irmão ainda estava na faculdade e eu tinha que ajudar ele. Mas essa vida de plantão é muito boa, que ela te oferece várias outras coisas. Obviamente é bacana, mas não é uma vida saudável. Não é uma vida que eu consigo durar nela. Eu sei que a cada plantão noturno, eu sei que parte do Matheus está indo embora. E independente, pode ser o melhor plantão noturno, mas se você perder sono, você não dormir em casa, fisiologicamente isso causa um estrago no seu corpo, estresse exacerbado, então vários motivos. Então acho que a residência, a qualificação em algum nicho te traz isso. E você sabe uma coisa interessante que você falou, Matheus? Eu tenho certeza da tua audiência que é gigantesca. Tem um monte de gente assistindo agora falando, não, eu não concordo com o Fábio e com o Matheus. Eu acho que o plantão para mim é muito bom, porque com o plantão eu não tenho responsabilidade. Acabou o plantão, desliga o celular e dane-se. E a GO e a ortopedia te permite isso. A GO e a ortopedia te permite falar assim, eu só quero viver de plantão. Você pode. Não, eu só quero fazer consultório. Você pode. Agora, se você for anestésio, exceto consultório de dor, tem cirurgião geral. Eu vou ficar no meu consultório esperando o apendicite chegar? Eu não consigo. Eu não estou menosprezando outras especialidades. Eu estou dizendo as virtudes que a ginecologia e a obstetrícia, que a ortopedia te dão. Além de inúmeras subespecializações, ela te dá a possibilidade, o leque. Não, eu vou estabelecer, você é novo, eu vou fazer 10 anos de plantão. Depois eu vou segurar. Então é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu vou fazer 10 anos de plantão de ortopedia. Que depois você vai ser velho, agora eu só dou plantão diurno. É isso que aconteceu na minha vida. Plantão. Agora é só diurno, agora é só visita em enfermaria, ambulatório. Algo mais tranquilo. Exatamente. Mas essa é a minha escolha. Eu tenho colegas com 65 anos de idade que falam, Fábio, faço meu plantãozinho tranquilo. O residente faz tudo. Residente me ajuda, o interno me ajuda. É porque não tem um residente tocando se tivesse, já ajudava muito. O cara falou assim, cara, eu tô aqui, só me chamam quando é um negócio. E aí eu me sinto útil, eu me sinto um cara prestativo, porque eu resolvi um negócio difícil. No outro dia de manhã, meu consultório tá... Eu já tenho 65 anos de idade, eu não faço consultório no outro dia. Eu cumpro minha carga horária no meu serviço público de uma maneira condensada. Então, o legal, e aí eu te incentivo a você e a todos que estão assistindo, fazer residência. Hoje, infelizmente, para cada 10 médicos formados, nós só temos 3 vagas de residência. E a medicina está virando o direito, né? O que vai diferenciar não é o Instagram, o que vai diferenciar é a residência médica. Então, daqui 10, 15, 20 anos, se você não fez uma boa residência, uma boa sub, e aí entra a pós, que eu sei que você vai perguntar mais bem, a pós, ela é o fino, ela é afinar aquilo que já tá bom. Você fez 3 anos de ortopedia, fez um R4 de ombro muito bom e fez um fellowship, fez uma pós de um negocinho bem delicadinho de ombro, né? Vamos fazer só ultrassom para melhorar ainda mais. Você não vai fazer um R5 de ultrassom, mas você vai fazer uma pós de ultrassom musculoesquelético para melhorar, seja no teu ganho ou na tua qualidade de atendimento, você entregar um resultado melhor. Acaba que tu agrega valor no teu atendimento, né? E se depois tu pode... A pós para mim entra aí. Aproveitar agora até para fiz essa pergunta para ele, quer fazer para ti. Em que momento escolheu a GO? Por quê? Até comentei mais ou menos no nosso outro encontro. Primeiro, sou filho de GO. Então, vendo aquilo, eu já fiquei traumatizado. Falei, não quero isso pra minha vida, não. Mas aí era o que eu tinha contato.
na minha família, meu pai era médico, era ginecologista e obstetra. Então, era o que a gente conversava. Então, acabou que foi o que eu tive muito contato, foi com isso. Chegou na faculdade, eu ainda tentei assim, não, vou fugir disso, vou tentar ir para outro rumo, ir para outra área. Chegou a ginecologia e obstetrícia na faculdade. E eu juro que eu tentei entrar assim, não, vou entrar de coração fechado, nem quero saber. Só que este ser humano, ele transformou aquele negócio, ele mostrou para mim o que eu levo até hoje, que o prazer de estudar mesmo, de fato, ginecologia e obstetrícia. Tinha outras coisas, eu falava, meu Deus do céu, tem que estudar cardiologia, Deus me livre. Mas se tinha alguma coisa de ginecologia que nem era necessário estar estudando, tinha prazer de sentar e passar meu tempo lendo sobre aquilo. Chegou no internato, aí não, vamos colocar a mão, vamos de fato ver o que a gente vai fazer. No estágio de ginecologia e obstetrícia foi onde eu mais pude pôr a mão. Eu não sei nem se a Manu lembra, mas o primeiro parto normal que eu fiz vaginal na minha vida que eu fiz foi com ela. Meu Deus. Entendeu? Sabia? E a foi. criança sobreviveu. E eu vi aquele negócio saindo. Ela segura aqui, vai, protege o períneo. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo aqui. E saiu e chorou. E foi de arrepiar. Entendeu? Aí eu fiquei. Gostei dessa sensação. E tentava, só que eu nunca mais consegui fazer um parto. Acompanhava. No final acabava o plantão. Interno, né? A gente, beleza, vamos embora. Acabou o plantão, vamos embora. Mas depois eu fiquei com esse sentimento de não ter sentido nada parecido com isso em nenhuma outra área. Então formamos e fui tentar fazer a prova para ginecologia e obstetrícia. E outra coisa que eu nem sei se o Fábio lembra disso. Ele comentou, estava falando a respeito da Tainara. Uma época que parece que foi ele que tinha dado o canudo na mão dela, alguma coisa. Ele falou, quem quer GO, recebeu o canudo da minha mão, vai dar certo. Eu te juro que eu recebi o canudo da mão desse rapaz. Eu lembro que eu peguei meu canudo e coloquei na mão dele, ele chegou a brilhar, chegou a salivar. A hora que eu entreguei meu canudo na mão dele, ele falou, nossa, prof! Caraca, prof! Obrigado mesmo, de coração, colocar seu canudo na minha mão. Eu lembro desse dia, foi muito legal. E então foi assim, mas também, claro, o Dr. Fábio teve uma grande participação, mas depois, mesmo vendo a rotina no começo da vida de ginecologia e obstetrícia do meu pai, eu não gostava daquilo, ele era desses médicos raiz, entendeu? Então, a gente viu e falou, quero ser desse jeito. E acabou que eu fiz aquele belo X na ginecologia e na obstetrícia e tô aqui nesse sentimento de ódio. Boa. Hora tá triste, hora tá feliz, mas assim, te garanto que vai melhorar. Te garanto que cada dia vai ser mais gostoso. E se você fez GO, agradeço por você atribuir um pouco desse mérito a mim, mas eu atribuo esse mérito ao seu pai, porque a Manu fez GO e antes de falar de fazer GO, ela falou que ia fazer endócrino, rádio, torácica, ela falou que ia fazer toral, olha que doida, pediatria. E o que seduziu a Manu a fazer GO é que ela enxergou, ela viu em mim o amor que eu tinha pela especialidade. Não é que a nossa especialidade é melhor que a ortopedia de jeito nenhum, é porque ela enxergou em mim o amor. E se você enxergou no seu pai o amor pela especialidade, por mais que você veja ele chegar cansado depois de um parto, as histórias ruins que existem, e existem em todas as especialidades, existem em todas as profissões, ele viu também, você viu nele também a realização. E eu te garanto que não foi financeira, porque o seu pai eu tenho certeza que não é milionário, mas tenho certeza que ele é muito satisfeito. Assim como eu sou. Eu falo, eu ando num carro 2014, mas eu sou feliz demais. E eu me considero o médico mais rico do mundo, porque eu ganho o que ninguém ganha, que é o prazer de trabalhar. E vou complementar a frase que eu falei no começo. Eu disse que no dia do parto nasce um vô, uma avó, um pai e uma mãe. E no parto que você descreveu com a Manu, nasceu um obstetra. Naquele dia nasceu um obstetra. Fez isso mesmo. Muito bom, disso. Brindemos ao Diogo. Boa. Água, tá, gente? Água. É água, tá? Bruno, agora aproveitar eu quero saber como você escolheu a ortopedia.
Me conta aí como foi essa trajetória. Tu sempre imaginou fazer ou foi durante a faculdade? Desculpa, teu pai é marceneiro? Só pra saber se teve uma influência familiar. Ah, meu pai era marceneiro, mexia muito com maquita e tal, furadeira. Falei, cara, quero ser igual ao meu pai. Vou ser ortopedista. Podia ver uma obra que eu me arrepiava. Uma obra. Meu Deus. Ui, aqui essa obra, que Olha delícia. só. Então, eu vim aqui pra desmistificar isso aí também, tá? Pra esclarecer aqui e falar a real da ortopedia. Mas, falando de mim, assim, eu acho que desde o meu primeiro ano, né, primeiro período, segundo período, que a gente começa a estudar anatomia, né, ver os ossos, os acidentes, a musculatura, enfim, a questão anatômica mesmo. Aí eu sempre olhei e achei aquilo fascinante. Falei, cara, é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí passaram-se aí 4, 5 anos e algumas outras coisas me chamaram a atenção, mas nunca para me desviar e Nunca te brilhou os olhos. nunca me tirou do caminho e da ideia de fazer ortopedia. Até porque eu sempre gostei de procedimento, de fazer cirurgia e tudo. Hoje, não sei se vai aqui o podcast chegar a esse ponto, mas eu penso em fazer uma cirurgia de mão e punho, que infelizmente são 2 anos, né? Ou seja, tem mais 2 anos ainda. Mas isso se, né, der tudo certo esse ano, né? Passar na R4. Mas é algo que mexe exatamente com isso, entendeu? É essa questão de vida que tu quer ter. Exatamente, tá? Até porque a cirurgia de mão e punho, né, comparado com outras cirurgias, tipo, uma dúvida que eu tinha muito, que era a coluna, né, entre coluna e mão e punho. Mas aí comecei a acompanhar um chefe meu de coluna, né? E tudo, fazer cirurgias, né? E também com outros de mão e punho. E vi que aquilo, né? Provavelmente é o que eu quero e é o que eu vou seguir. Porque é diferente da ortopedia, né? E traumatologia em si. Porque você fala, o cara é ortopedista. Porra, é o cara burro. É o cara que na faculdade era vagabundo, que não faz nada, entendeu? E que é assim, não seja verdade. Fala. Todo mundo fala, né? Pra ser ortopedista tem que ser burro e forte. Pra ser jovem não precisa força. Eu não concordo com isso, entendeu? Exato. Até porque, assim, toda especialidade tem seu mérito, né? Tem sua vantagem e tal. Eu acho a ortopedia fantástica, entendeu? Cada dia, né? Tanto da cirurgia quanto do ambulatório, é fascinante, eu me apaixono mais, entendeu? Tenho mais vontade de fazer aquilo. E, assim, tem muita gente que pensa que a ortopedia é só é furadeira, é osso quebrado, é sangue na cara. Mal Tem não também é isso. mas Tem mal não é também. isso. Entendeu? Tem também. Mas, dependendo da especialidade que você queira, né? Aquilo que você, né, vai seguir, pode ou não ser a sua rotina, né? É óbvio que os plantões vai fazer parte, né, da ortopedia, vai fazer parte do cenário aí de vida do ortopedista. Mas, pensando, né, na melhor qualidade de vida, né, para mim, no caso, cirurgia de mão e punho, por exemplo. Seria É sentado, entendeu? Já. É no garrote, não sangra muito, entendeu? E aí, né, você, né, se adapta a fazer, né, aquilo que você gosta com, né, ter Com a uma qualidade de vida. Quer viver. Sobre o que o senhor falou aí, questão da pós e residência, foi uma coisa que até uma outra convidada falou aqui no podcast, que a residência, ela te faz consolidar e criar o conhecimento em você. E a pós vai te aperfeiçoar. Então ela é como se fosse realmente a cereja do bolo. Tem que ser algo a mais. Mas vou fazer uma provocação. Como você falou, a cada 10 médicos tem 3 vagas de residência, certo? E a cada ano isso vai aumentar. E esses médicos vão procurar se especializar. Como o senhor vê esse mercado de pós? Inclusive a pergunta para os 3. Vai rodar em cada um. Como se vocês veem esse mercado de pós-graduação? Eu vejo de uma seguinte forma. Assim como foi faculdade particular e pública, quando eu comecei a fazer vestibular, estava no segundo ano, comecei a pensar, tinha aquela diferença em Teresina, principalmente, aquele meio que preconceito em relação a isso. E hoje a gente vê que se equilibrou isso devido à demanda do mercado. Vocês acham que no futuro, daqui a 10 anos, esse mercado de pós e especialização vai se evoluir ao ponto de se equiparar da mesma forma que é faculdade pública e faculdade particular hoje, ou não? Vai rodar para os 3 aí. Eu só vou pedir a licença poética para, antes de te responder, parabenizar o Bruno pela escolha dele no R4 de mão, porque mão é uma das especialidades que menos dinheiro ganha.
Porque não tem órtese, prótese, não tem cânula, não tem videoartroscopia, não tem negócio que dá dinheiro. Tem que dar prazer, tem o que dá felicidade. Tem que o cara falar assim, amor, hoje o cara perdeu uma mão na maquita e eu que coloquei a mão de volta do cara e o cara tá com a mão mexendo. A Manu conhece um dos meus melhores amigos, colega de turma. Eu tenho muitos colegas de turma ortopedista, muitos. A minha turma era assim, pessoal do O, né? Oftalmo, ortopedista, obstetra. A nossa turma realmente era a turma que não gosta de estudar, era nós. Então assim, cara, e esse meu amigo é cirurgião da mão, ele reimplantou a primeira mão de Santa Catarina, quem reimplantou foi esse meu colega de turma, Dr. Felipe, é um cara sensacional, um cara fora da curva, e é o que eu falo, ele é rico? Sim, a gente viaja, até nós vamos viajar junto, um grande amigo, toda vez que eu vou para Santa Catarina eu visito ele, a esposa, os filhos, e ele tem qualidade de vida, ele adora. Então, parem de escolher especialidade, eu vou ser plástico porque dá dinheiro, eu vou ser dermato porque dá dinheiro. Cara, meu irmão, por sinal chama Bruno, perguntou pra mim e falou assim, Fábio, o que dá dinheiro mais rápido? Eu falei, tráfico de drogas. Falei, juro por Deus, tráfico de drogas, é rápido. Pode preso? Pode. Pode tomar um tiro na cara? Pode. Mas, cara, o que vai te dar dinheiro rápido, não sei nem, o que vai me deixar a minha vida legal, cara, a minha vida legal. Ser solteiro e ir pra balada é legal? É. Ser casado é legal? É. Escolha o teu momento, o que você quer? Então, se você quer, perdão, completamente fora do contexto, casamento cai na rotina. Se a tua rotina é legal, e eu não sei se vocês são casados ou não, eu amo tomar café da manhã com a minha mulher e jantar e almoçar com ela. Eu amo a nossa rotina. Se a nossa rotina é legal, qual o problema de ter rotina? Qual o problema de cair na rotina? A nossa rotina é viajar. Que maravilha, nossa rotina é tomar vinho. Olha que rotina gostosa. Nossa rotina é operar junto. Caraca, né? E então isso realmente é sensacional. E eu esqueci absolutamente o que você me perguntou, mas eu vou rebobinar a fita. Pós-graduação e residência médica. Só falar uma frase antes de terminar, que é o que você falou. Especialidade não define renda. Vai ter o ortopedista que vai ganhar muito dinheiro, que vai ter uma qualidade de vida boa. Vai ter o cirurgião plástico que vai ganhar muito dinheiro e vai ter uma qualidade de vida boa. Então, o quanto você vai ganhar não depende da especialidade. Generalista sem residência ganha mais que um menino que acabou de terminar a residência de ortopedia. Um contrato no estado paga lá R$6.000 pro cara dar 6 plantões, você dá um plantão de 24 horas de R$2.000, você faz as contas, você deu 3 plantões, você ganhou mais que o especialista. Então não é isso que define. Agora, a residência médica é sim um divisor de águas. Qual o único curso de graduação que tem 6 anos? Qual é o curso que tem a maior carga horária da galáxia? Por que quando em 1998 o internato migrou 1998, de 1 ano para 2 anos. Porque o que ensina um médico a ser médico é mão. É mão. É repetição. 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 Por que no R3 você não aguenta mais fazer parto, cesárea? Por que a gente manda tudo para o R1? Não, parto natural. Porque se você não atrapalhar, o menino nasce. Né? Cesárea. Meu sonho é fazer uma cesárea. Eu brincava, um chihuahua bem treinado faz uma cesárea. Agora, indicar uma cesárea, tratar as complicações. Quando não fazer uma fratura aberta de fêmur, era o sonho do R1. Cara, no R3 ele não quer mais ver o osso, ele cansou. E nós, cara, a mulher tem 2 ovários e um útero. Aqui é quantos ossos? Eu não sei, é só na mão. Olha a quantidade de osso tem na mão. Olha o mercado. São 2 mãos. Exato! Exato! Olha o mercado que se abriu aos olhos deste homem. Agora, a residência, infelizmente, é, entre aspas, um mal necessário. Sim. A pós-graduação nunca vai te oferecer a mesma formação da residência. Não, mas fez... Cara, prova de título é muito importante, mas nem sempre é uma única prova. Do mesmo jeito que você pode ser um cara sensacional e não passar, você pode ser um cara mediano, medíocre e passar. Então, eu vou dar um exemplo do meu trabalho aqui em São Paulo. Eu sou monitor numa pós. Ué, você está falando mal de pós? A minha pós é fino. Ecocardiografia fetal. Quem que faz ecocardiografia fetal? Cardiologista adulto, que fez R+ de ecocardiografia e agora faz fetal. Pediatra, que fez residência de cardioped e agora faz eco fetal. Obstetra, que fez residência de fetal e agora faz eco fetal. Então é o fino do fino do fino. E 1 ano é o suficiente? Olha, se o cara... O que eu te falei, a gente estava conversando antes. Hoje foram 90 exames. É mão.
mão, 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 mão. E a pós-graduação, tem algumas especialidades que não vão precisar essa mão exagerada? Existem. Mas a maioria, você vai trabalhar com, eu quero fazer dermatologia. Você quer fazer exclusivamente estética? Ou quando chegar um anel, quando chegar um melanoma, você vai arrepiar e mandar pro dermato? Entre aspas, de verdade. Eu não estou menosprezando nenhum colega, jamais. O que eu estou dizendo é que a pós é muito superficial o conhecimento. Existe pós de gineco? Existe. Uma pós de gineco ensina a alocar fórceps? Uma pós de gineco ensina a vertar IMEGs? Uma pós de gineco ensina esses trem que você faz de maquita? Não ensina. Não ensina. O cara pode ensinar que repouso, diclofenac e gelo. É só isso que a pós vai ensinar. Uma pós de um final de semana por mês, durante um ano, ensina o reumato a passar corticoide? Ensina. Sim. Tá, mas e aquelas bruxarias da reumato? Sim. Cara, se o cara não ficar lá 2 anos dentro do hospital, ele não vai saber conduzir bem. E aí eu digo pra você, como a medicina é injusta, né? A gente às vezes paga caro em quem tem muito seguidor no Instagram. DR Fábio Moraes. Moraes com ES no final. Então o que acontece? Mas eu quero saber quem que resolve. Quando der merda, quando eu tiver com uma lesão de mão, eu vou mandar pra quem, Brunão? Eu vou mandar pro Bruno. O Bruno fez R4 e 5 de mão. Fez R4 de fetal. Calma. Fetal. Ali. Para quem que eu vou mandar? Para quem que eu vou mandar o laser da minha síndrome da transfusão feto-fetal? Então, que aí o cara faz pelo SUS, tio. Né? E aí você valoriza seu passe. Fala, não, ó, peraí. Eu estudei bastante, eu quero me valorizar por isso. E após, ela sempre vai ser a cereja do bolo. Infelizmente, vai existir. Não adianta a gente querer remar contra. Não adianta a gente querer brigar. Vai ter pós de ortopedia, vai ter pós de GO, vai ter pós de tudo. E vai acontecer igual acontece em muitos países. Quem vai definir isso é o mercado e não mais o CRM. Entendi. Boa explicação. O que é só assim, que é complicado, que a gente vê muito, e que assim é a parte onde eu sou contra, né? Não é que eu sou contra pós, que fique bem claro. Mas a gente vê a substituição, querer substituir uma residência por uma pós, como se fossem duas coisas completamente iguais, e não são. Carga horária. O que eu comentei contigo no último encontro, não tem como tu comparar uma pessoa que hoje 60 horas semanais com um encontro uma vez ao mês. É claro, depende da pós, depende do comprometimento da pessoa, certo? Tudo é mão, se é 90 exames em um dia só, certo? Mas não dá pra gente querer substituir. Eu acho que uma coisa complementa muito bem a outra. Agora, querer substituir, eu acho que isso até hoje não consigo ver isso com bons olhos. Espero que a gente não caminhe para isso, para essa substituição de fato. Entendeu? Não, eu concordo. E eu acho que mais assim, é mais complicado ainda você querer substituir, né, com após uma residência médica cirúrgica. Sim, né? Deus o livre. No caso que é ginecologia e obstetrícia, no caso que é ortopedia, no caso que é cirurgia, entendeu? E, óbvio, também outras especialidades, né? Sei lá, dermato, cardio, enfim. É óbvio que não substitui. Não substitui. É que nem o Fábio acabou de falar. É a cereja do bolo. Entendeu? Você faz a residência e aí faz um após que, né, enfim, vamos supor, mão e punho. É tumor, é microcirurgia, entendeu? Ou no caso de GO, entendeu? Então, assim, é mais um complemento. Certo? É um complemento e não uma substituição. Depende também muito do que você pretende para sua vida, o que você quer levar para frente. Não... Exato. Mas assim, eu acho que hoje, por exemplo, eu vou falar agora a respeito e dar um exemplo da minha residência lá da Unisa, tá? Não sei porquê, né? Enfim, cada vez mais, né, com o passar dos anos, tá tendo menos adesão, né, de residentes médicos especificamente para ortopedia. Não vou falar de outras áreas porque eu não sei como que tá. Mas, por exemplo, eu entrei em 2020. Em 2020, eram 4 vagas, certo? E foram preenchidas as 4 vagas. Aí, ano passado, continuaram com as 4 vagas e só entrou um residente. Certo? Esse ano, 4 vagas, só entraram 2 residentes. Entendeu? Então, assim, e isso não é
apenas e somente na Unisa e somente aqui em São Paulo. Isso é geral, entendeu? Por exemplo, gente em Brasília que não preencheu vagas, lá em Teresina, que, enfim. E aqui em São Paulo, especificamente, eu acho que por ser, né, ter oportunidades, milhões, várias, enfim, de você fazer o que quiser, de trabalhar, de fazer pós, de, enfim, não fazer nada, né? Tem essa opção. E eu acho que isso, né? Mas tu não acredita que essa não adesão seja devido a... Porque ortopedia, cirurgia, a gente sabe que geralmente, principalmente aqui em São Paulo, é mais puxada, a carga horária passa do preconizado pelo MEC. Tem a questão da hierarquia, de todo o sentimento dentro da residência. Tu não acredita que o pessoal já tem um preconceito ou já pese isso na hora de escolher sua residência? Então, eu acho que pode pesar, entendeu? Mas assim, você tem que fazer sabendo aquilo e tá preparado para aquilo. Eu não vou falar da minha residência porque a minha, a gente tenta seguir as 60 horas e segue realmente ali, né, o mais próximo possível, né? E assim, o que eu tô achando é que tem muita gente que não faz a residência, né, de ortopedia, de cirurgia, de GO, que na minha opinião são as mais pesadas, as mais puxadas, por serem especialidades cirúrgicas, sem nenhum, né, demérito aí a outras especialidades. Mas assim, por ter cunho cirúrgico, com certeza é um pouco mais... exige mais do que outras especialidades. E eu acho assim, se você, né, quer fazer aquilo e, né, tá preparado para fazer, tem que se preparar para fazer aquilo, é algo que é esperado, entendeu? Você sabe que numa residência de ginecologia e obstetrícia, né, você vai ficar aí várias noites acordados, né, vai ter muito trabalho, assim como a de ortopedia, que é bem puxado. O último plantão tava só nós dois no centro cirúrgico, ele de um lado, pá, e do meu outro lado, só nós dois. Assim como, né, por vezes o plantão da cirurgia é mais puxado que o nosso. E o anestesista então, assim, tocando as duas salas ao mesmo tempo. E no celular ainda, né? Tá lascado, vocês dois. Então, assim, eu acho que, né, quem quer fazer realmente aquilo tem que estar preparado, entendeu? Eu formei em 2016 e, assim, trabalhei 4 anos porque tive que trabalhar, mas se pudesse e tivesse a opção e conseguisse, óbvio que eu queria entrar, né, antes, só que não pude, né? E, assim, eu entrei, né, sabendo que, né, me esperaria. Teve, infelizmente, aí o Covid, né, que, né, mudou totalmente o cenário e o panorama de todas as residências do Brasil, certo? Por sorte, a minha não sofreu nenhuma interferência disso. A gente ficou a referência não Covid, né? Então, assim, da questão da ortopedia, eu não achei que, né, teve tanta mudança assim, tanta interferência por conta do Covid. Mas, assim, se você, né, quer fazer uma residência médica, eu acho que é bastante interessante e prudente, né, tentar, né, buscar informações, né, seguir orientações tanto de outras pessoas que já fizeram, né, aquilo, quanto de quem está lá dentro e buscar informações também de como que é a preceptoria, de como que é a residência médica em si. Procurar informações reais de fato, para acabar com o achismo, acabar com os tabus, com os medos que o pessoal inventa. Porque assim, que nem eu te falei, teve muita gente que né, eu conversei e que não optou por não fazer a residência em 2020 ou 2021 por conta do Covid. E achou que assim, não vou fazer porque tá tudo parado. Entendeu? Ninguém tá fazendo nada. Ninguém quebra o as cirurgias estão suspensas. O povo tá em casa transando. O que tá mais nascendo menino, gente. Nossa, os povos tá só aqui. E aí, Netflix. Exato. E aí, tipo, na pandemia o pessoal fica em casa. Aí, vou arrumar aqui uma lâmpada, arrumar o telhado, sobe, cai. Entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que, né, é muito no achismo e, né, cada vez menos em informação que, tipo, o pessoal tá buscando e correndo atrás. Agora fazer uma provocação que pode deixar na saia justa. Adoro saia justa, ainda mais agora. Com minhas coxas tão bonitas. Em relação ao modelo de residência hoje do Brasil, o senhor acha que tem algo a melhorar ou não? Sem enrolar. Tudo na vida tem algo pra melhorar, exceto esse podcast. Então os convidados podiam ser melhor, porque, pelo amor de Deus, hein? Nossa senhora. Nossa, só curva de rio, juntar os três não dá um. O que acontece?
Durante 4 anos eu fui membro da Comissão Nacional de Residência Médica. Durante 4 anos eu fui presidente da Comissão Estadual de Residência Médica. E hoje eu sou presidente da Coreme da Universidade Federal do Tocantins. Então eu estou diretamente relacionado com essa melhoria. O que eu vou dizer agora, os quatro pessoas que começaram a me seguir agora, 40 vão parar de seguir. Porque eu vou falar uma frase cancelatória, né? As pessoas vão me cancelar. Infelizmente existe uma nutelagem muito forte. A nutelagem... E aí eu vou traduzir, né? Para que não fique fora do contexto, né? Pelo amor de Deus, na edição, só fala nutelagem, prau, cancela. Acabou. Aí o que acontece? Imagina só, você tá numa cirurgia monstra de ombro. Você tá lá no Vertime Meigs. No meio do Vertime fala, prof, deu meu horário, eu tenho que sair. Tira a luva, senão vai estourar minhas 60 horas. Meu ovo? Meu ovo que vai estourar 60 horas. E não é porque você tem que ter... É o teu aprendizado. Exato. Como é que você vai ver até o final da cirurgia se não estourar? Só o que eu vejo hoje, e vocês percebem isso na prática. O R1 estoura muito mais as 60 horas para mais, o R2 para menos, e o R3 eventualmente aparece. Não, brincadeira. E o R3 dificilmente estoura 60 horas. Por quê? Porque é hierarquia também na vida. E é na vida. Não adianta você... Acabou de terminar a tua residência de ortopedia, você chega num hospital top aqui de São Paulo, aí eu quero dar plantão segunda de dia. Campeão, você é dia 31 de noite. Você acabou de terminar a residência. Hierarquia. Uhum. E entre aspas, né, para que não tire fora do contexto, a nutelagem é, não, eu sou ortopedista, eu tenho RQE, eu quero dar plantão só segunda de dia. E a residência é a mesma coisa. Tem muito que melhorar. Em cada serviço. Eu terminei uma pós-graduação agora, em maio, pelo Sírio-Libanês, sobre gestão de residência médica. Gestão de residência médica. E aí a gente acompanhou problemas de residência médica do Brasil inteiro. E são muito parecidos. Dificuldade em ter uma carga horária teórica, em que tenha aulas semanais dadas por professores e não pelo residente, ou se é o residente que dá, mas o professor está do lado, não é só um grupo de residente. Então tem que ter isso, obedecer o mais próximo possível, o mínimo de dignidade. O que eu bato de mínimo de dignidade? Esses dias quiseram tirar o repouso dos residentes da pediatria de um outro hospital. Como eu sou o presidente da Coreme, me ligaram para mim, Fábio, pelo amor de Deus, estão querendo tirar o repouso dos residentes da pediatria e dar para tal categoria. Eu liguei direto para o diretor-geral. Falei, chefão, não era água que estava faltando, era repouso. Repouso. Eu falei assim, eu sei que você é homem, mas você já se imaginou 36 horas de plantão menstruado? 36 horas sem conseguir tomar um banho, trocar teu absorvente? Porque homem é hooligan, homem fica 36 horas sem tomar banho, sem estar na residência. Sem estar na residência, já fica 36 horas. Agora, cara, imagina uma mulher... E eu falei outra, você já imaginou você perder esses médicos residentes porque eles não têm um lugar para fazer um xixi? É o mínimo da dignidade, é um xixi, é uma refeição. Então eu falei para ele, a tua obrigação é repouso e alimentação. É isso, para o cara poder... E repouso não é, vocês sabem disso, o repouso não é para descansar. Repouso é um lugar para você tomar um banho, para você trocar de roupa. Ir lá, dar uma chorada, aí volta. Chora, dignidade, pega a tua dignidade toda do chão, recolhe debaixo do braço, volta, humilhação. É para isso. Então, tem coisas, sim, para melhorar. Mas eu digo para você, melhorou muito da minha época? Melhorou demais. 60 horas na minha época, meu ovo. Eu quero saber como era a realidade no teu tempo. Porque, assim, na nossa cabeça, a gente acha que é ruim, ponto, é ruim. Mas a gente acha que sempre foi da mesma forma que é hoje. Eu acredito que todo mundo tem esse mesmo pensamento. E eu queria saber se teve uma evolução de lá para cá para mostrar tá melhorando a cada ano, aos anos que se passam, vai melhorando ou não? Do jeito que começou, existe até agora. Porque nessa parte que tu chegou, eu acho que é o mínimo. Eu acho muito que a medicina, a residência tem que melhorar. Concordo também que tem algumas fantasias nesse meio termo, mas o mínimo tem que ter. Tem um colega meu que faz residência de cirurgia e ele tinha que ficar, por exemplo, tinha um plantão dele, e tu falou uma coisa certa. Tem um plantão diurno, normal, mas tal dia na semana ele vai ter um noturno. No outro dia no hospital dele não tem pós-plantão e ele vai estar lá às 12 horas. Mas beleza, ok. No plantão noturno dele, é ele e 2 R2. O correto, que eu imagino na minha visão. Vamos trabalhar todo mundo aqui, vamos descansar, vamos tirar 3 horas para cada um, pelo menos, ou 2 horas para cada um, pelo menos para outro dia tá todo mundo ok.
Não, os R2 vão deitar e o R1 passa as 12 horas acordado. Então ele falou, Matheus, quando dá 6 horas da manhã, não tem ser humano no mundo que esteja pensando, porque eu não consigo mais pensar. E pior é tu pensar e saber, não, tô indo pra casa, tenho meu pós-plantão. Não, não tenho. Eu sei que ainda tem 12 horas. Aí ele falou que esse período da manhã, tipo assim, ele falou, eu tô no automático. Me empurrou, eu caio. Quando dá 1 hora, parece que o corpo vai voltar ao normal e o trem anda. Então, eu acho que falta esse limite da dignidade em algumas residências. De você pesar e falar, não, meu brother, aí é demais. Mas cai nessa tua questão de tentar organizar entre os próprios residentes. Eu vou te falar uma coisa. Pergunta pro teu amigo. Ele é R1, né? Pergunta pro teu amigo. Quando o teu amigo virou R2, no dia que ele virou R2, o chefe da residência fala assim, gente, o que a gente vinha fazendo não era justo. E a partir de agora, nós vamos dividir em partes iguais. Sabe o que teu amigo vai falar? Meu ovo, me fudi o R1 inteirinho, agora eu vou querer dormir. Então, assim, existem vícios que acontecem que são paradigmas, porque você tá institucionalizado, tá enraizado naquele local. Que o R1 se lasca, o R2 se lasca, menos o R3 quase não se lasca. Então é difícil quebrar esse paradigma. Isso. Aí nisso que tu falou, só te interrompendo, eu concordo totalmente, inclusive eu falei isso até no Instagram, que pra mudar, não tem, às vezes a gente fica, vamos mudar, beleza, aí cobra do político tal, cobra do CRM, cobra daquela pessoa. Não, pra mudar, tem que ser tu pra mudar, tem que ser eu, tem que ser nós médicos pra chegar no R2 e falar, mano, não é que o R1 vai fazer mais do que eu, não, mas vamos tentar um equilíbrio razoável pra ele, algo do tipo, porque senão vai se propagando essa cultura do... Na minha época foi assim, eu passei por isso, tem que passar e cada vez vai piorando. Cada vez vai piorando, cada vez vai piorando. Aquela coisa de não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. Não tem e aonde que houve essa mudança? Na minha época. Porque na minha época, GO 2 anos, pediatria 2 anos, cirurgia geral 2 anos, anestésio estava na mudança para 2 anos e ortopedia também para 3 anos e começou tudo a mudar para 3 anos. Justamente para isso. Porque era humanamente impossível. O nosso dia tinha 28 horas, não tinha 24. A nossa semana não tinha 60, era 120. Era um negócio... E a gente ainda dava plantão fora. Então era um negócio louco. Falou, gente, peraí. Se eu reduzir e for cumprir o que está na lei, única especialidade do Brasil regulamentada por uma lei federal é a residência médica. Única. Existe uma lei pra gente. Sim. Desde 1978. Foi mudando, mas é uma lei. Nenhuma pós tem uma lei que rege. Então o que acontece? Eu falo, gente, não dá. Se eu colocar esse menino só para fazer 60 horas em 2 anos, ele não vai aprender, porque ele precisa de volume. E aí eu derrubo a pós mais uma vez. Ele precisa de volume. Nós vamos ter que aumentar para 3 anos. Demora mais para entrar no mercado de trabalho? Demora. Nós vamos ter uma lacuna, né? Vai, mas nós vamos ter que fazer isso sim, para que a gente possa humanizar o aprendizado. Então o aprendizado foi humanizado. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Da minha época para cá melhorou? Melhorou bastante. E não adianta eu vir com esse argumento que eu me lasquei e eu Claro, eu tirei o máximo de proveito da minha residência. Eu vou dar um exemplo. Não é da época de vocês. Antigamente podia fumar dentro de avião. Antigamente podia fumar dentro do avião. Aquela porra é só querosene na asa. Depois de 1 hora que você estava voando, podia fumar. Por que gente, por que tem um aviso dentro do avião que não pode fumar? Porque algum dia pôde. Então você vê como... dirigir, não exatamente. tinha problema. Cinto de segurança. Foi preciso... Existe uma lei. O meu estado e da Grazi Massafera foi o primeiro estado a exigir cinto de segurança. Me conta como é que tá na residência lá em Palmas. Como é que funciona essa questão do descanso, o equilíbrio que vocês conseguem fazer lá? Eu posso falar mais, apesar de estar presidente da Corem, eu posso falar mais da GO, que é onde eu mais vivencio. Mas a gente tenta obedecer o máximo da Comissão Nacional de Residência Médica, adaptado à nossa realidade. Eu vou pegar um exemplo. Nosso amigo Bruno quer fazer residência de R4 de mão. Imagina que o ambulatório de mão é toda quinta de manhã. E o Bruno, essa semana, ele pegou um plantão quarta à noite. Ele vai perder o ambulatório de mão. Então a gente, aprovado pela Corem, nós estipulamos um pós-plantão fixo. Todo residente tem direito a pós-plantão, ele tem direito a um descanso, sim. Só que esse descanso é de uma maneira que não atrapalha. Então,
O residente, vamos imaginar, nós temos 12 residentes, 4R1, 4R2, 4R3. Eu vou chamar de ABCDE. O R1A, o pós-plantão, é na segunda. O R1B é na terça. E assim, ele já sabe que ele tem o seu descanso, ele tem o seu período para resolver coisas de ordem pessoal, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde física, mental, sem prejudicar a sua formação. Porque imagina assim, existem ambulatórios muito específicos. O ambulatório de reprodução humana, pô, todo dia tem esteroscopia? Não tem. E se você tá de plantão hoje, você vai perder o aprendizado. E pegando o gancho da pós novamente, se eu não acompanhar durante 3 anos o ambulatório de reprodução humana, eu não vou aprender o básico de reprodução humana, o básico de esteroscopia, de mão, de ombro, joelho, e assim vai para todas as especialidades. Então a gente tem essas brechas e repouso, sim. O plantão noturno, ele dá sim, isso está na lei, né? Tá lá a lei, eu não lembro o número agora de cabeça. Ele tem lá que ele tem o direito. Então, todo nosso residente, do R1 ao R3, tem o direito ao seu repouso. Tem uma série de combinados que ele tem, sim. E com o passar, no começo os staffs não queriam que os meninos tivessem aula teórica. Pô, que absurdo, vai sair para ter aula teórica agora, no meio da cesárea, vai ter uma cesárea agora. Tá, mas como é que ele vai aprender a fazer cesárea se ele não assistiu a aula? Já aconteceu. Isso é bem... Perdão, vou perguntar assim pro R1. Como assim, você não sabe conduzir uma bolsa rota? Falou, doutor, é meu 3º dia na residência, eu sou R1. Então, você não sabe? Eu falei, então, eu vim aqui pra aprender. Pra aprender. Eu achei que eu queria aprender. Aí, no dia que teve aula de Ruprema, esse mesmo chefe falou assim, pô, você vai sair? Sim, eu vou sair pra aprender o que o senhor reclamou que eu não sabia. É assim, os alunos saem, vão os 12 para a universidade, os 12 vão ter aula, porque precisa sim de uma carga teórica. E eu preciso entender que naquele dia. E isso fortaleceu de uma maneira que nossa aprovação de R4, R5 é altíssima. Entendi. Como é que funciona na residência de vocês, assim, sem se comprometer? Como assim? Como funciona o quê? Como funciona a questão do... Tem pós-plantão na tua residência ou não? Não sei se tu pode falar. Tem. Não, tranquilo. Então, que nem eu te falei, quando eu entrei, né, em 2020, mudou, né, a coordenação, mudou quem organiza a residência, e a gente pegou, né, essa transição aí, essa mudança, e quando a gente era R1, a gente foi bem puxado, puxadíssimo mesmo. Aí no R2, ano passado, também foi um pouco, porque entraram 4 residentes, mas um não chegou nem a assumir, o outro ficou um dia, depois transferiu, e o outro durou 3 meses, mas foi melhor ter desistido do que continuado. E aí ficou só um residente. E ele tá assistindo. Ele tá assistindo. Essa é pra você. Pra você. Cleiton, Ele pra sabe você, quem é, Cleiton. sabe quem é. X, é o X. E daí assim, só ficou um residente, né? E não daria pra ele fazer tudo e ficar tudo nas costas dele. E foi o que, né, a gente já discutiu aqui antes, né? A mudança passa pela gente também, né? E aí ao invés da gente, né, bater no cara, né, escravizar o cara, ao contrário, a gente abraçou, entendeu? Falou que, né, tava todo mundo junto ali e dividiu, né, as tarefas. E esse ano, né, continuou agora R2 e aí entraram mais 2 R1. Melhorou, né, a residência porque mudou a coordenação e tentou seguir, e está tentando seguir ao máximo as 60 horas, o pós-plantão, né, enfim, o respeito, a acessibilidade é muito, muito bom, entendeu? Não tenho absolutamente nada a reclamar da Unisa. Tem algumas, né, coisas que, né, são divergentes e tal, mas que acho que isso vai ser em qualquer lugar, em qualquer residência, porque pessoas pensam diferentes, né, e opiniões são diferentes, e assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você, não é bom para residência, né, enfim. Tem esse conflito aí de interesse. Mas lá a gente, né, tenta seguir realmente aí 60 horas, tem pós-plantão. Então, assim, foi dividido, né? Que assim, né, num primeiro momento a gente achou, né, meio que um absurdo, né, isso acontecer, que era o R3 da plantão fim de semana. Entendeu? E aí, Sacrilégio, assim, quase um sacrilégio. Cada um tem um plantão, né? Cada R3 dá um plantão de 24 horas durante o fim de semana. Então, assim, porra, é um fim de semana, é foda, porque, assim, você, né, perde o tempo de estar estudando, enfim, né? Porque você perde o dia que estaria e
né, o outro dia também. Mas, né, a gente sabe que, pelo menos eu sei, né? Que eu falo por mim, não pelos meus R iguais. Inclusive, um abraço aí, Milena, Alexandre e Henrique. Que a gente dividiu aí esse fardo aí, né, esses 3 anos. Porque ia ficar absurdo, ele ia acabar desistindo e sobrando pra vocês. Exato. Perde o R1. Mas assim, a gente sabe que é necessário, entendeu? Porque assim, porra, vão ser 3 residentes, né? E aí daqui a pouco tem férias, né? Então assim, vai ficar realmente aí insustentável. Inviável. É inviável, entendeu? Não tem Durante como tu é... Qual é o teu cargo dentro do CRM? Ou... Eu sou da diretoria, nós somos em 7 diretores, eu sou o primeiro tesoureiro do CRM. Me fala uma coisa, sobre questão de denúncia de residência médica, tu recebe muito ou chega para outro setor? Como é que funciona isso? Na verdade, como é que funciona denúncias no CRM? E falando de denúncia, eu quero falar também contigo. As denúncias chegam e as denúncias vão para a corregedoria. O nosso conselheiro corregedor, que é ortopedista, você vê, né? Eu achei que era só um negócio de médico mesmo, mas... Não, o presidente começa com O, oftalmo. O primeiro tesoureiro, O, obstetra. O corregedor, O. Porra, só tem O, cara. O primeiro vice-presidente é obstetra. Porra, era bem bagunçado lá. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte, nós temos uma diretoria, entre aspas, jovem, com uma mentalidade que quer ajudar, mas as denúncias chegam para o corregedor. O corregedor acolhe todas as denúncias, pode ser a mais esdrúxula do mundo. Eu achei o Dr. Fábio feio. Eu falei, bem-vindo ao clube, entra na fila. Né? Então, essa denúncia vai... E ela é passada por um conselheiro sindicante, que chama, aí tem um corpo de conselheiros, de 40 conselheiros, e um conselheiro sindicante analisa aquilo e apresenta essa sindicância para um grupo de 3 médicos, ou mais, e esses 3 médicos dizem, não, isso aqui é completamente infundado, não precisa virar processo, ou, não, precisa virar processo porque isso aqui tá um negócio meio nebuloso, não tô dizendo que ele é culpado, eu só tô dizendo assim, deve ser investigado. Morreu no teu plantão e não tá muito claro. Vamos investigar. Sim. E aí os conselheiros sindicantes abrem um PEP, que a gente chama, que é o processo ético profissional. E aí o médico vai ter todo o seu direito de defesa, de explicar. Fala, não estava nem nesse dia, não era eu. E aí abre. E as denúncias da residência médica, por quê? Porque o médico residente, ele é médico. Está escrito no CRM. Agora, não, a minha residência não cumpre 60 horas. Não é na residência. Lá é ética médica. Não, o residente, no seu exercício de médico, ele matou um paciente, ele feriu o código de ética médica. Se ele feriu um dos artigos do código, ele vai ser julgado pelo CRM. Não, na minha residência não está cumprindo a carga horária do repouso. Para quem que eu reclamo? Existe uma hierarquia. Primeiro você reclama para o seu supervisor. Não funcionou. Meu supervisor é como... Eu reclamo para o presidente da Coreme, porque toda residência ela é hierárquica a uma Coreme, que é responsável por todos, né? Lá na Unisa tem gineco, não sei o que, parará. Tem o presidente da Coreme. Lá no Tocantins, na Federal, sou eu. Não resolveu. Vai para a Comissão Estadual de Residência Médica. Ih, professor, mandei lá 15 dias, 30 dias, ninguém me deu resposta. Comissão Nacional. A Comissão Nacional se reúne uma vez por mês e ela faz diligência, ela faz vistoria, ela fecha programas. A ética não me permite falar aqui, porque eu participei de um julgamento na época da comissão. Uma das universidades mais picas do Brasil, o R4 de gineco não tinha supervisor. O R4 ia sozinho à tarde. Fizeram a denúncia, falando, não pode. Na Universidade Rutz, não pode. Fizeram a visita. Chegaram lá na visita, tava o residente sozinho. Sozinho. Falou, quem é teu chefe? Falou, Deus. Se eu tiver que ligar para alguém, é mais fácil eu falar com Deus que o chefe da residência. Ele não tinha, porque o obstetra, o chefe, ele não precisa estar ali do ladinho dele, igual o interno. Ele tem que estar lá no repouso, ele tá lá na sala de reuniões, ele tá na biblioteca. Mas, tem uma pica aqui, um abacaxi pra gente descascar. Não tinha. Chamamos a Coreme local e falou, nós vamos interditar a residência de vocês até vocês regularizarem. E aí a residência ficou muito melhor. Porque você fala, peraí, não é uma festa, não é uma bagunça. Aqui nós temos fiscalização, nós temos... Então a Comissão Nacional, infelizmente, não tem verba, a Comissão Estadual não tem verba. Né? Por mais que o Ministério da Educação tente aportar isso, são entidades que não têm verba. O CRM tem verba para fazer fiscalização. Então, se você tiver uma denúncia de exercício ilegal da medicina, alguma coisa, um cara que não é ortopedista está dizendo que é ortopedista, você vai fazer uma denúncia,
em menos de 7 dias vai ter um médico do CRM vistoriando aquele lugar, que aquele cara está se anunciando, que aí entra a Codami, e especialista e nem é o especialista. Antes de se prolongar muito, porque aí é um assunto que eu tenho muita dúvida, sobre a questão, por exemplo, eles estão na residência. Para denunciar aquela residência, necessariamente eles têm que estar lá dentro, tem que ser R1, R2, R3, ou não? Tu sabe quanto a isso? Foi uma pergunta, inclusive, que fizeram no Instagram, um dia desse. Porque, para eu denunciar aquela residência do ponto de vista de falhas da residência... É porque, assim, chega num ponto, a menina mandou exatamente assim, o meu noivo faz cirurgia geral, está naquela residência, e eu vejo que a carga horária é muito acima do permitido, só que ele não tem coragem de denunciar porque ele tem medo de sofrer represálias. Meu noivo não está voltando para casa. E daí ela falou, eu posso denunciar? Aí eu falei, eu não sei. Ela até pode, mas ela vai ser... Quando ela... Vamos imaginar, aconteceu. A menina denunciou. Para quem que ela denuncia? Primeira, hierarquia. Primeiro, para o supervisor do programa. A primeira pessoa que ela tem que denunciar falou, então, eu sou a noiva do Cleiton. E o Cleiton falou que o senhor está brigando muito com ele. Mas ele tem vergonha, porque ele morre de medo do senhor bater nele. Eu vou matar o Cleiton. Eu vou matar o Cleiton, ele tá de plantão Natal e Ano Novo, né? Cleiton. Ó, depois que eu denunciei, eles colocaram o meu noivo de Natal e Ano Novo. Denuncia na Coreme. Não resolveu. Mas o que que acontece? O que que é ético? Vamos pegar o exemplo. Eu vou só fazer um adendo para os seus telespectadores. A gente falou várias vezes, porque a Manu, né, vamos contextualizar, a Manu é minha senhora e é a coordenadora do programa de GO da Federal, e ela tá aqui no background, de vez em quando a gente fala, a Manu. Se a gente tiver uma denúncia para Manu, uma denúncia, ó, o noivo da residente fulano, da Kimberly, tá achando que a Kimberly tá trabalhando muito e não tá mais trabalhando, fazendo o dever de casa, tá chegando cansadinha. Às vezes até ela tá fazendo um serviço sem nota. Ela tá fazendo serviço sem nota e às vezes o cara tá achando que a culpa é da residência. Mas tá, a primeira coisa que a Manu vai fazer não é brigar com a Kimberly, e é o que a gente espera. Kimberly, vem cá, o que tá acontecendo? Não, esse é um exagero, né? O Jonathan exagerou, não tem nada a ver e tal. Mas a Manu falou, opa, peraí. Será que tá tudo bem com minha residente ou não? Ou a Manu vai dizer, foda-se, Kimberly, trabalhe, cretina. Aí o noivo vai lá, reclama na Coreme. Coreme sou eu no caso, né? Aí, mas eu falei assim, opa, eu vou chamar, que você é noiva de quem? Qual é o problema? Não resolveu. É o mesmo processo. Ela até pode denunciar. Mas se ela tá querendo denunciar, não existe denúncia anônima. Não existe, né? O que existe, existe dela. uma coisa chamada denúncia ex officio. E isso é no CRM. Denúncia ex officio. Morreu alguém num atendimento do SAMU e apareceu e foi uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público faz uma denúncia. Eu quero saber o porquê que a dona Maria morreu nessa ocorrência aqui. 20 médicos atenderam e o Ministério Público quer saber. Eu quero saber quem é o culpado. Aí o CRM vai atrás do SAMU, do hospital, o CRM vai atrás de tudo tentar descobrir. Aí chama denúncia ex officio. Ou apareceu na TV... E aquela coisa chamou a atenção, o CRM pode abrir uma investigação chamada ex officio, e aí não tem... Qual é a diferença de ex officio para reclamação? Se o Bruno faz uma denúncia no CRM, que alguém está fazendo algo errado, eu chamo o Bruno para o dia da audiência, e se eu inocentei a outra parte, eu dou direito ao Bruno a recorrer. Eu dou direito ao Bruno, porque o Bruno fez a denúncia. Ele pode levar isso para o CFM. Quando a denúncia ex officio acabou, inocentou ou culpou, acabou ali, não tem para onde recorrer. E assim, ainda falando em denúncia, mas agora saindo dessa parte de denúncia da residência propriamente dita, no caso, algo que no final do meu R2 e agora no meu R3 insistentemente, vem me surgindo vários contatos sobre seguro médico, certo? Aí eu nunca parei para ir de fato entender como funciona, assim, realmente, se a gente tem essa necessidade, porque assim, vendo na nossa especialidade, é uma das que mais recebe. É a maior do Brasil. Entendeu? Acho que ultrapassou. É a maior do Brasil. Hoje é a maior do Brasil. Então, assim, eu queria saber da tua opinião em relação a isso. Fazer ou não fazer o seguro? O que eu preciso prestar atenção quando eu vou fazer isso, se eu for fazer de fato? Porque a gente está sujeito a tudo isso. Só vou fazer uma correção educada. É a maior do Brasil se a gente falar em números absolutos, porque nós temos muito mais obstetras do que cirurgiões plásticos. Pelo número de especialistas, o mais é cirurgião plástico. Quem tem mais processo é cirurgião plástico.
Por que cirurgião plástico? Porque ele é finalidade, né? Dá Eu prometi te deixar com o peito igual Vem de da fulana. expectativa, Ele viu? vem de uma expectativa. Por que a obstetrícia tem tanto processo? A família pintou o quartinho de rosa, escreveu lá qual que é o nome da moda, seja lá qual for, Malu. escreveu lá, né? É o nome que mais Escreveu lá, Guilhermina na porta lá, né? Neuza. Valentina. Valentina. Eu gosto de Cleusa, porque Cleusa já nasce com 63 anos de idade. Cleusa, né? Neuza já nasce com 67 anos. Aí ela já nasce uma senhorinha da cabeça branca e com uma dentadura. Aí ela já nasceu já ali, aposentada. Então, o que acontece? Você pinta o quarto de rosa e fica esperando sua filha. Você vai pro hospital e o bebê morre. É o êxodo. Morreu. Diferente. A tua avó teve um AVC e foi pra UTI. Ninguém pinta o quarto com o nome da avó e fica esperando. Se ela voltar, é lucro. Quantos intensivistas são processados? Quase nenhum. O cara tem que ser muito rude para ser processado. Mas por quê? Porque eu não alcancei a minha finalidade. A grávida ela não vai para o hospital doente. Ela não vai passar Em 82%, para ser mais precisa, ela vai saudável. E agora eu vou te dar... sabe qual é uma das especialidades que é mais processada por assédio sexual? Uma das mais processadas? Oftalmo. Sério? Não é gineco. Porque o gineco ele sempre tem um assistente, ele tá ali naquela coisa mecânica. O oftalmo fica pertinho do rosto. E se ele não for preocupado em ter postura, a paciente interpreta errada, ou o paciente interpreta errado, pertinho do rosto, olho no olho, não sei o que e tal, aquela coisa toda. O oftalmo tem muito processo de assédio. E assédio é 8 ou 80. Ou é inocentado ou é caçado. Não tem advertênciazinha. Assédio é de lascar. Eu já participei de muitos julgamentos de assédio. Agora é um assunto com muita dúvida. Depois eu vou responder você, fica tranquilo. Dentro do cirurgião plástico que tu falou aí, que ele tem um alto nível de processo devido à expectativa. Mas a gente sabe que na teoria ele não vende, assim, nem pode na realidade falar, vou te deixar com o nariz da fulana, vou te deixar com o bumbum da fulana. Ok. Na maioria em si desses processos, como era a resolução deles? Porque a gente tem medo. Eu penso em fazer cirurgia plástica e às vezes fico pensando, já pesquisei sobre isso, nos números absolutos que eu li, ele seria o segundo. E a gente observa isso. Será como é esse pêndulo, esse peso de ganho e perca? O que acontece? E aí eu vou responder vocês dois ao mesmo tempo. O processo esbarra principalmente na falta da relação médico-paciente. A maioria dos processos que sentam hoje à mesa do CRM para serem julgados foi falha de comunicação, aquele plantão corrido em que você não parou para olhar no olho da sua paciente e explicar o que estava acontecendo. E a falta de empatia. Se eu estou num plantão e faço um parto, a paciente não tem vínculo comigo. O bebê morreu, ela vai ficar indignada comigo. No consultório particular, é outra história, ela tem vínculo comigo. Na cirurgia plástica, você tem essa permissão de vínculo. E se você me permitir, eu gostaria de marcar no seu podcast uma das respostas mais inteligentes que eu já ouvi até hoje de um cirurgião plástico, que eu admiro muito, que é o Dr. Jonas Lima. E o Jonas perguntaram para ele, se puder marcar aqui, @Jonas Lima. Vou marcar, inclusive, vou convidar para vir aqui. Jonas é sensacional. O Jonas é um cirurgião plástico diferenciadíssimo. E um dia perguntaram para ele, Jonas, porque todo mundo posta antes e depois, por que você não posta antes e depois, já que o CRM proíbe? Ele falou, porque ninguém posta resultado ruim. Todo mundo só posta resultado bom. Eu vou postar a minha atriz global que ficou linda. Eu vou postar aquela minha cicatriz que ficou torta? Aquela meu queloide? Eu não vou postar. Aquela minha cicatriz que abriu? Aquela minha deiscência? Aquela minha paciente que teve uma embolia miniótica e morreu? Eu não vou postar essa. Eu só vou postar as corretas. Então, postar antes e depois só seria honesto se eu postar só, gente, esse é o meu melhor resultado e esse é o meu pior. Olha que desgraça que ficou. E o cirurgião plástico, ele tem uma coisa que nós, especialistas de volume, não temos. Graças a Deus, entre aspas, eu não atendo convênio. E não é porque eu sou chique que eu sou rico. É porque eu tenho tempo para conversar com o meu paciente e explicar para ele, pode dar errado, pode dar certo. Caiu minha mão. Dr. Bruno, reimplanta minha mão. Aí eu perdi o movimento desses 2 dedos. O Dr. Bruno reimplantou minha mão. Eu não perdi movimento de pinça, porque aqui, Dr. Bruno, movimento de pinça. Só que eu sou leigo. Eu falei, meus 2 dedos não mexem aqui, vou processar o Dr. Bruno.
Olha que estupidez. Eu que sou Entendi. médico acho uma estupidez. Tudo bem que no CRM não vai virar nada, mas na justiça... Virar nada porque a gente é médico e entende. Mas na justiça comum, explicar para um juiz que é leigo, para um promotor que é leigo... Só que se o Bruno sentou e falou, olha, é uma cirurgia de emergência, eu vou tentar salvar a mão. Eu não sei nem se vai ter movimento de pinça depois, numa emergência. Eu já disse isso uma vez em outros podcasts, que uma das coisas que mais me traumatizou no meu primeiro plantão no Dona Regina foi no primeiro plantão teve um óbito fetal e aí falaram assim, vai lá e fala pro psicólogo dar a notícia. Eu lembro que você tá falando isso aí. Porra, não é eu que tenho que dar a notícia. Eu que sou o médico, eu sou o responsável. Quem preenche a declaração de óbito? Sou eu. Médico. Eu vou chegar e vou falar, seu João, dona Maria, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Nós não medimos esforços. Por mais simples e humilde que seja uma pessoa, se você olhar no olho dela e explicar, no mesmo nível verdade. dela, Sentar. sentou, Verdade. ela vai entender. Se você jogar Pega no limpo com paciente. ela. Eu vou falar uma coisa pra você, Matheus. Eu faço amniocentese, enfio uma agulha toda semana. Toda semana eu enfio agulha na barriga de uma mulher. Toda semana eu faço. Desculpa, eu não sei como é que é a tua residência, mas lá na nossa, os R's, 1, 2 e 3, fazem 2, 3 amniocenteses por semana. Lá é assim. Comigo é assim, com meu pai é pior. Então, eu falo para... Em 18 anos eu nunca tive uma complicação. Só que tá no livro que tem complicação. Tá no livro que tem ruprema, tá no livro que tem óbito, tá no livro que dá errado. Eu sento e eu converso com todas. Pode dar errado, pode acontecer isso, isso. Tá aqui meu telefone, qualquer coisa a senhora volta. Pode acontecer, só que o benefício é maior do que o risco. Vamos fazer? Vamos, doutor. E já tiveram pacientes que declinaram, falaram, eu não vou fazer, doutor. Existe um risco? Existe. Hipotético e lotérico, de menos de 1% da senhora perder o bebê. Então eu não quero fazer. E eu respeito. Gancho. É igual a interrupção da gestação. Agenesia renal bilateral. Se eu pedir, o juiz autoriza. E eu falo para a paciente, a decisão da senhora, eu vou ficar do seu lado. Doutor, eu não quero, eu quero levar meu bebê até o 9º mês. Estou junto com a senhora. Doutor, eu não quero, eu quero tirar o bebê. Vamos pedir para o juiz. Então a gente está ali, mas... E aí o que acontece? 20 anos de medicina, nunca nenhuma paciente me processou. Até pode? Pode, porque pode ter uma pessoa de má fé que vai querer tirar dinheiro, um advogado de má fé, que graças a Deus não é a maioria. Mas se você joga limpo, você olha no olho, você explica, ó, esse trauma da senhora aqui é agressivo, nós perdemos muita massa, perdeu músculo, perdeu pele. A senhora nunca vai recuperar o movimento. Mesmo com a fisioterapia muito bem feita, né, vai ser difícil. Nesse caso que o senhor falou, como é que durante o processo ele vai julgar? Por exemplo, que o juiz vai estar aqui, vai julgar, no caso do cirurgião plástico, se ele vendeu realmente aquela expectativa ou não, se ele orientou a mãe ou não. É simplesmente botar no prontuário, tipo, orientações ou o quão complexo é isso? Eu sei que não dá para generalizar, porque cada caso é um caso, mas basicamente qual seria a forma de se proteger nesse... Consentimento informado, livre e esclarecido. Essa é a principal. Jogou limpo, sentou. E aí, de novo, eu pego o gancho do Jonas. O Jonas nunca foi processado. Porque o Jonas senta, além dele ter um documento assinado, explicando, e individualizado. Não é assim, cirurgia plástica, pode dar merda, assina aqui. Não, eu vou fazer o quê? Mamas com não sei o quê, é específico, que a Dona Maria, eu vou fazer na Dona Maria isso. Eu tô falando de uma cirurgia eletiva, né? Pegando o gancho da plástica aqui. Pode dar aderência, pode dar não sei o quê, pode dar isso, pode dar aquilo. Uma vez uma paciente brincou comigo e falou assim, nossa, doutor Fábio, a cicatriz da cesárea do senhor ficou muito mais bonita do que a cicatriz da minha cirurgia plástica, do meu silicone. Eu poderia muito bem dizer assim, eu sou foda, eu sou o pica das galáxias. Gente, vocês três são médicos. Eu tinha um couro de barriga completamente esticado, com 9 meses. Eu fiz a cesárea, esse couro ficou relaxadinho. Eu dei o pontinho, não tinha tensão. A menina tinha uma mama pequena, colocou um silicone grande, esticou o couro e foi dado um ponto embaixo. É óbvio que esse ponto é sob tração. É óbvio que eu sou médico, eu sei que essa cicatriz vai abrir e pode não ficar tão bonita. Uma abdominoplastia esticou.
É totalmente diferente de uma cesárea. É leviano. Eu falar que a minha é óbvio que a cicatriz da cesárea é mais bonita na maioria das vezes que de uma plástica. É óbvio. E eu podia dizer, realmente, a minha cicatrização é muito melhor que a do Dr. Fulano. E nesse caso do Diogo que falou, esses seguros, como o CRM vê esse tipo de seguro? Não, o seguro é uma coisa sua. O seguro é igual o seguro de carro, igual o seguro de casa. Você faz o seguro, deu uma merda, o dinheiro tá lá e você usa. A minha paciente me processou e o juiz deu causa-ganha para ela em 500 mil reais. Foi-se o tempo que médico era rico? Eu desafio menos de 1% dos médicos do Brasil tem 500 mil reais na conta. Eu vou dizer menos que 0,5%. Tem 500 mil na conta agora. Talvez o cara até tenha um patrimônio de 500 mil. Ele tem a casa, mas é a casa que ele mora, ele tem um investimento, ele não tem liquidez. Ele não tem 500 mil na conta, ele não tem 1 milhão na conta. E, eventualmente, as indenizações muitas vezes são arbitrárias. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. O paciente vai lá e paga para você R$40 para fazer um ultrassom para descobrir o sexo do bebê. Você errou. Ao invés de eu devolver os 40 para ela, o juiz vai alegar, não, mas olha lá, e aí o trauma? E o quanto que ela gostou no chá revelação? E não sei o quê. Eu falei, minha senhora, juiz, que mundo que a senhora vive em que um pênis ou uma vagina determina quem é uma pessoa? Nós estamos falando da diversidade sexual, onde a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo e agora tem que ser rosinha ou azulzinho. Peraí. Então, num lado a gente fala para respeitar as escolhas do adulto, que quer, e do outro lado eu falo, não, meninos usam rosa. Peraí, seu juiz. Peraí, o senhor está sendo muito extremista. Não, eu devolvo os R$40 dela, que tem gente que cobra R$40 no ultrassom. E tem essas coisas do gênero. É claro que, pegando o teu gancho, se você quer fazer o seguro, faça. Ou, se você tiver alguém que te ensine a investir financeiramente, ao invés de você pagar... Agora os corretores de seguro vão querer me bater. Ao invés de você pegar 300 todo mês e pagar em seguro, faz investimento, LCI, tesouro direto, alguma coisa todo mês. Porque esse dinheiro é a tua poupança. Você teve um processo, você vai poder usá-lo para aquela finalidade, né? Não teve, você pode usar esse dinheiro para outra finalidade. Todos nós podemos ser processados. A gente pode sair daqui agora e, sem querer, no carro atropelar alguém e ser processado. E o seguro não vai cobrir, porque você contratou um seguro para danos médicos, né? Então, infelizmente, pode acontecer. Então, não é que eu sou contra o seguro. Eu sou a favor da relação médico-paciente. Meu pai, ele sempre dizia, pobre tem que ter seguro, rico compra um carro novo. Então, se bateram no meu carro, roubaram o meu carro, eu pago seguro. Mesmo que eu pague a vida toda e nunca use, mas eu sou pobre. Se eu tenho 500 mil na conta, eu vou lá e compro um carro novo, apesar que o meu carro custa 50. Entendi. Não, falando só para finalizar essa questão de seguro, eu tenho um seguro, eu pago ele anual, e assim, eu tenho porque eu sou residente, certo? E eu tô ali aprendendo. E querendo ou não, os pacientes passam mais nas mãos dos residentes do que dos chefes, dos plantonistas, enfim. E o residente marca, o paciente marca o residente, entendeu? Ele vai lembrar do paciente, do residente, entendeu? Então, assim, né, como eu fiz, né, ano passado, retroativo e tal, enfim. Mas, assim, é óbvio que, né, quando eu acabar a residência, né, vai vir o R4, R5. Não sei se vou manter, né, esse seguro. Talvez, né, sim. Mas, assim, quando acabar, né, que aí, né, muda o foco, muda as responsabilidades, né, muda, tipo, o padrão, a rotina e tudo. E aí talvez eu abra. Mas enquanto residente, eu tenho e vou manter esse seguro. Eu acho que é o principal, eu acho que é a forma mais, não só na medicina, em tudo na vida, de você evitar problemas, é a relação. É a relação minha contigo, a relação minha com ele. Porque assim, se eu te trato bem, se tu me trata bem, se eu jogo limpo contigo, tu joga limpo comigo, vai acontecer um problema. Pode até acontecer um problema, mas tu vai falar, não, Matheus não. O Matheus eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu confio no Matheus. Ele foi gente boa comigo, ele tentou o que ele pôde e ponto. Às vezes a gente cai em dois lados. Um da residência, que é o mesmo do plantão, da correria do dia a dia, de você ter um tempo escasso para ter que atender um paciente. E ali você pode deixar alguma coisa passar, ou por algum momento você pode não dar a atenção necessária para aquele paciente, e isso te causar um problema. Ou o outro caso, que eu até queria te fazer essa pergunta,
é questão de atender por plano. Por plano funcionar, você tem que ter um fluxo grande. Você tem um fluxo grande, você não pode ter aquela consulta de 2 horas. Então, aquela conversa, aquele entendimento, aquela empatia com o paciente, não que você não vá ter, mas você diminui em 70% ela. Acaba que perde a individualidade, né, do atendimento. Justamente. E aí você se submete, se coloca em mais riscos. Então, acho que você aprender a sair desse tipo de situação, eu acho que é o ideal. Vai ser uma coisa necessária em parte da sua vida? Vai. Mas você tem que aprender a sair, porque quanto mais você sai disso, menos risco você corre. Sim. Quando o senhor voltou para Palma, o senhor voltou atendendo por algum plano de média, algo do tipo? Excelente. O senhor indica, por exemplo, estão formando na residência, iniciar no plano ou não? Já tenta trilhar teu caminho particular, porque eu acho que vale a pena. Qual é a sua visão sobre isso? Poucas especialidades você pode abrir teu consultório só particular. Pouquíssimas. E são as estéticas. Só as estéticas. Dermato, bom. Cirurgião plástico, bom. Esses podem abrir. E mesmo assim, vão ter que investir no marketing pesado. Manu atende plano. Manu exime obstetra, um R4 de fetal, um RQE de fetal e atende plano. Por quê? Porque ela está numa fase de consolidação do seu nome. Só que a consulta dela é demorada. Porque ela não vai mudar, ela não vai discriminar. Então ela vai ter um lucro menor nessa fase inicial. Ela não vai atender paciente de 10 em 10, de 15 em 15 minutos. Não vai. Ela vai continuar fazendo uma agenda igualzinha vai ser quando for particular. Porque daí os pacientes vão dizer, não, essa doutora me escuta, essa doutora me acolhe, essa doutora liga para mim, responde meu WhatsApp, assim que ela pode. Então, você começa assim atendendo pelo plano, mas daí é a tua escolha. Se você atender pacientes de 10 em 10 minutos, eu tenho colegas que fazem 40 ultrassons numa manhã. Eu só faço 8. Eles fazem 40. Eles ganham mais do que eu? Ganham. No frigir dos ovos, até empata, porque eu só faço particular. Então, muitas vezes acaba empatando. Mas você concorda comigo que o meu ultrassom, eu posso até errar, mas, primeiro de tudo, eu vou ter muito mais tempo. E segundo, eu vou criar vínculo. Até com paciente que eu nunca vi na vida. Paciente que eu nunca vi na vida. E você sabe qual que é a minha clientela? 95% pacientes que têm convênio. Elas optaram para ir comigo no particular porque elas querem, porque elas gostam de um médico. Nenhum paciente olha meu Lattes. Nenhuma vai ver com minhas publicações. Ela quer um médico simplesmente que converse com ela, que olhe no olho dela. E quem é meu paciente de SUS? Ah, CCIH é doida comigo. Eu gosto de sentar no leito. Eu gosto de olhar no olho. Eu gosto de chamar o pai pelo nome. Não gosto de chamar de paizinho. Como é o nome do seu João? Seu João, como é que é o nome do bebê? Cleitinho. O Cleitinho, eu gosto de... Por mais reservado que seja o prognóstico. Então, o ideal é isso. Pegando o gancho do seguro. Eu sou funcionário concursado do Estado. Eu tenho um salário, entre aspas, bom. Eu não faço seguro. Porque se eu morrer, eu vou deixar a pensão para minha esposa. Se eu fosse só contrato, se eu fosse só consultório, eu faria seguro de vida. Porque na minha falta, eu não sei se amanhã eu vou ter um piripaque e morrer. Uhum. Eu falo, eu vivo maravilhosamente feliz como se eu fosse morrer amanhã. Se eu morrer amanhã, eu falo, missão cumprida. Fui feliz no meu casamento, tive 2 filhos maravilhosos. E aí? E me esforcei enquanto professor. Agora, lidar com pessoas é muito difícil. Você imagina, eu fui professor, sou professor, no mínimo dava aula para 3 instituições, e vocês sabem disso. Eu nunca lancei uma falta para um aluno meu. Nunca. Eu só fazia chamada por um único motivo: bullying com nome. Então, se tinha um nome estranho, eu sacaneava, eu brincava, eu trazia os meninos para perto de mim, eu fazia as piadas, algumas erradas, e fazia piadas que eventualmente alguém ficava chateado. Mas, vamos imaginar, eu fiz uma piada e você é natural do Piauí, né? Nunca viu água. Então, o que acontece? Pronto, me cancelaram do Piauí, nunca mais vou fazer show no Piauí, né? Aí, o que acontece? Eu brinco com você do Piauí, e você ficou chateado comigo. Aí, acabou a aula... Porra, todo mundo, a aula do Fábio é legal, a aula do Fábio é massa. Você tá puto porque eu brinquei com o Piauí. Ah, eu vou reclamar na coordenação. O Diogo é o primeiro para você fazer. Para. Porra, vai se fuder, caralho. Sábado, das 8 às 18, não faltava um aluno.
Não faltava a porra de um aluno. Na noite anterior tinha tido calorada. Os caras estavam de ressaca assistindo minha aula ali, firme. Falei, então assim, não, você não vai brigar com o professor, você não vai reclamar do professor Fábio. É empatia. Mas eventualmente alguém ia falar, não gostei da piada. Eu não gostei do tom que ele falou. Eu achei essa piada meio homofóbica, meio racista. E que a gente deve... Se você assistir o programa dos Trapalhões da década de 80, era tudo racista, homofóbico, tudo. Então, assim, isso acabou, a gente tá mudando. E a gente tá mudando. Eu tenho que mudar minha maneira de dar aula. Eu vou me policiando. E, eventualmente, um ou outro aluno vai dizer, pá, não gostei da postura. Mas se a maioria fala, não mexe com isso não, cara. Conversa com ele, porra. Fala pra ele que você não gostou. Eu falei, cara, mas ele até que esse filho da puta é legal. Na verdade, ele é legal. Eu só não gostei que ele falou mal do meu Piauí. Entendeu? Foi só isso. E aí, pronto. E é assim que funciona a relação. Você não vai conseguir agradar todos os pacientes, né? Mas se você é um bom médico, a maioria vai. E quando uma paciente levantar a lebre, não gostei do atendimento do Dr. Bruno, vai sair uma legião em tua defesa. Dr. Bruno, o cara mais humano que tem. Nossa, meu marido tava todo lascado lá. Eu quando eu vi, ele fala que é ortopedista, que é marceneiro, Lego. Ele reconstruiu a perna do meu marido, reconstruiu o braço, a mão. Então, assim, é diferente. Você tem uma legião para te defender. Igual eu tenho um monte de alunos que falam para mim de carinho, igual vocês dois manifestaram. Porra, foi meu professor, me entregou meu diploma, falou que ia ser gineco. Entreguei para quantos que eu falei, ó, vai ser gineco, não sei o quê. E falei, minha realização é isso. E se eu quisesse reserva de mercado, eu não ia falar para ser gineco. Isso, não. sim. Eu falo, tem que ser gineco, porque é a especialidade mais linda. E quando você terminar, você fala assim, cara, tem que ser ortopedista sim. Porque ortopedista você vai ter isso, você vai poder fazer isso. E é legal por causa disso. E cirurgia plástica é linda por causa disso. Não é porque você vai andar de Porsche Cayenne pra cima e pra baixo, enquanto eu vou andar de Celta e ele de Palio. Não é, tá? E você de Uber. Então não é isso. Porra, acabou agora. Essa foi pesada, ó. Cayenne, batendo de Cayenne pra cima e pra baixo. Vocês não querem vir aqui na minha casa, em tal lugar? No Guarujá? Fala, peraí que eu vou ver se eu tenho que trocar meu plantão pra ir, né? Da sua casa no Guarujá. Tu pensa em fazer o que de especialidade? Cara, a princípio, hoje é algo que eu me apaixonei muito por cirurgia. Entendeu? Cirurgia ginecológica é algo que me encanta muito. E é algo assim, não tem como não pensar em cirurgia, não pensar em laparoscopia, não pensar em cirurgia por vídeo. Não é que é o futuro, já está acontecendo. Desde entendeu? a minha época, não é algo novo, não. Entendeu? Então, assim, mas penso em me especializar mais para a área da endometriose. É algo que chama muito minha atenção. É que abriu uma vaga lá em Palmas para fazer endometriose na nossa clínica. Nós temos várias subespecialidades na nossa clínica e nós não temos ninguém que faz vídeo nem endometriose por coincidência. E é óbvio que eu vou chamar quem? Eu falo que você contrata caráter e treina talento. Não o Diogo. Entendeu? Exatamente. Não tem nem caráter, nem talento. Então, assim, meu amigo e assim, vai ficar rico. Não, vai ter uma vida legal, vai ter uma coisa. E vai trabalhar com o que você gosta. Vai convencer os seus residentes. Vai, cara, tu gosta daquilo, né? Gosta de ficar 4 horas assim, ó, Deus o livre guarde. E que parece que tá sangrando uma gota, um cotonete para a hemorragia. Parece cirurgia oftalmológica. Mas precisa. Endometriose é uma epidemia. 10% das mulheres têm. Então alguém tem que gostar de fazer isso. Alguém tem que gostar de plástico, alguém tem que gostar de mão. E tem vaga, abriu vaga lá pra gente. Então o que acontece? É uma baita especialidade. Não é assim, eu vou fazer isso porque eu não gosto de dar plantão. Meu amigo, você vai ser chamado para fazer uma ectópica rota às 3 da manhã por vídeo. Eu não quero que a minha paciente tenha um talho na barriga. A minha paciente fez tratamento para engravidar, tá lá com uma ectópica rota. Eu quero que ela seja o mais conservadora possível. A minha paciente que tem endometriose, aquela cirurgia de 6 horas, que você vai ter que chamar o cirurgião do aparelho digestivo junto. É isso. É isso que eu tô falando. E vai pagar igualzinho uma cirurgia de 30 minutos, vai pagar de 6 horas. Só que você ajudou, você entregou um resultado legal, você jogou limpo com a tua paciente. É esse que é o tesão. E você aí, fez algo que te brilha. E entra naquilo que a gente tinha conversado, é fazer algo que te dá tesão. Exato! Entendeu? E você voltar para casa cansado fisicamente, encostar a cabeça na mesa e falar, cara,
essa mulher vai engravidar agora. Essa mulher que não tinha conseguido engravidar em 20 anos. Hoje, depois que eu fiz essa cirurgia, essa mulher, né? Não sei, vou fazer R4 no Pérola, um baita hospital, um baita serviço. Então você entrega algo para o teu paciente com felicidade. No começo o plano vai te pagar mal, depois vai te pagar um pouquinho melhor, e aí vai aqui, vai ali. Mas não é isso. Você não vai fazer vídeo por dinheiro. Você vai fazer vídeo para impactar na vida das pessoas. Você não vai fazer plásticas pelo dinheiro. Porque só pelo dinheiro você vendia droga. Foi o que eu falei. Vende cocaína, caralho. Vende cocaína. Você não vai fazer cirurgia de mão. Não. Eu vou fazer porque eu quero mudar. Eu quero um negócio que me dê tesão e me deixe feliz. Aí, meu amigo, aí você nunca mais vai trabalhar. Porque daí é tesão. Exato. É tesão. O SUS te dá tesão. O particular te dá tesão. Tudo. Tudo te dá tesão. Então, meu amigo lá da anestesia que fala, você trabalha com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. Boa, boa. Mas eu tenho um grande amigo, o Léo. O Léo fez cirurgia geral. O Léo e aí fez anestésio aqui em São Paulo, fez cirurgia geral no Rio. Ele fez cirurgia geral e ele odiou. Ele odiou a cirurgia geral na época, que era 2 anos. Ele falou, cara, eu não quero isso. Eu falei, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou médico. Eu quero que quando eu chegar no hospital, as pessoas falem, ei, estaciona meu carro ali. Eu quero que as pessoas me confundam com qualquer pessoa, menos com médico. Eu quero que eu quero chegar barbudo no hospital. Eu não quero dar satisfação pra ninguém. Eu quero desligar meu celular quando eu sair do hospital. O que ele fez? Anestésio. Arruma o foco, troca o soro, ajusta a música. Mexe o celular, mexe o pega um celular, acesso. tá? Exatamente, pega um acesso. Faz um- Entendeu? Ei, relaxa aqui. Faz um Reels. Aí, o que Faz um- Aí o anestesista falou assim, tá bom, próxima cesárea você vai fazer sem mim, tá? Próxima estéreo você faz no pelo, porque eu não vou te ajudar. Então, assim, maravilhoso, nossos amigos anestésio, por isso dessa amizade e brincadeira. E ele falou pra mim, Fábio, nunca fui tão feliz sendo anestesista. Acabou meu plantão, eu desligo meu celular, porque eu não tenho mais paciente. Porque acabou meu plantão. Então o plantão não é ruim. Ruim, às vezes, é a maneira que você está levando a tua vida. Falou, obstetra, pode tomar vinho qualquer... Água, né? Qualquer hora do dia, da noite, cerveja? Não pode, ele pode ser chamado a qualquer momento. Então, você, uma amputação de mão, você pode ser chamado, você conhece, vai estar bêbado na beira do Rio Araguaia pescando? Então, o que acontece? Ele falou, eu quero é isso. Acabou o plantão, eu vou pra boate, eu vou pra balada, eu vou pescar. Amanhã, 7 da manhã, eu tô inteiro. Domingo, 7 da manhã, eu tô lá. Fazendo meu serviço. Mas eu consigo com me o que eu programar. amo. E ele tá feliz, cara. É isso que eu tô falando. E aí, o cara feliz, ele te convence que a especialidade dele é legal. Fala, porra, eu não tinha parado pra pensar, eu vou fazer essa merda. Que os alunos falam assim, eu vou fazer essa bosta. Ou, eu admiro esse cara. Né? Os meus alunos, exato. os meus alunos, o Brunão e a Renata lá da Unirg também. O Bruno falou, cara, falou pra mulher dele, quando nós... Detalhe, namorando na faculdade, 8º período. Virou pra namorado e falou assim, quando a gente engravidar, esse cara que vai fazer nosso parto. As ideias. E eu fiz, cara, eu fiz o parto do Brunão e da Renata. Com muito orgulho, com muito prazer e como médicos, é óbvio que deu zica, né? Mas o que acontece? Assim, e esse tipo de coisa, você admirar, falar, olha, se um dia adoecer, eu quero que fulano cuide de mim. Isso que é o tesão, cara. Isso que é importante. Não tem preço, cara. Não tem preço. É sensacional. Eu acho uma coisa interessante que o Fábio falou aí, que assim, a gente, né, como estudante, né, tanto como interno, quanto acadêmico, quanto residente, a gente tem os nossos professores, né, os nossos chefes, e a gente olha e a gente meio que endeusa, sabe, idolatra, né, e quer ser igual ou, né, o mais próximo, mais parecido possível com aquele, tipo, com aquela pessoa, entendeu? Porque é uma pessoa, tipo, espetacular, entendeu? Que atende bem, que dá atenção, que é um médico que opera bem, então, é aquela pessoa, aquele padrão, né, de pessoa que você quer ser, né, no futuro, e você se espelha e tenta fazer aquilo. Tenta chegar o mais próximo do que é aquela pessoa. Exato. Você quer ser... É o que eu falo muito. Você tem que pensar que você quer ser o Bruno, como o Bruno quer ser daqui a 10 anos. Aí, a partir disso, não, eu quero ser assim em todos os âmbitos da sua vida, pessoal, profissional. Ô, louco, meu, essa fera aí. Tanto no pessoal quanto no profissional, hein? Essa fera aí, bicho. Questão Eita. de vida, de qualidade de vida, de dormir em casa, de plantão, de relacionamento. E daí você vai ajustar sua especialidade para chegar lá. Mas o foco tem que ser aquele. Porque senão acaba você se perde pelo caminho ou vai escolhendo algo que não goste tanto, não te faça brilhar os olhos.
Ei, me responde uma coisa. Isso é uma dúvida do Diogo. Ele Um me falou de manhã. amigo meu. Um amigo meu. Ele me falou de um manhã. amigo que me Chama perguntou. homossexualismo heterólogo, né? Homossexualismo amigo heterólogo. que pediu pra eu perguntar. Ele falou Ele me que- falou hoje de manhã. Por exemplo, formou na residência. O que tu mais indica? Da gente tentar trabalhar em outro consultório ou criar o nosso próprio consultório? Qual é que tu acha que é mais vantajoso hoje em dia? Eu sei que é uma resposta bem generalista, mas eu sei que você consegue. Primeiro, eu só vou pegar um gancho, voltando ao começo da nossa conversa. A medicina mudou muito e quem não for muito bem formado, especializado hoje se lasca. Então, terminou a residência de GO, endoscopia ginecológica. Terminou a residência de ortopedia, mão, que já falaram. Você tem que ter um plus. Você tem que ter um plus. Quando a Manu terminou a residência dela, não vou falar nenhuma grosseria da idade que ela estava, quando ela terminou a residência, ela falou, você está muito velha para fazer R4. Ela não usou essas palavras, mas ela disse em outras palavras, teu cu. Teu cu. E ela fez, a Manu passou em 11 provas para GO, 11 provas, 11 lugares diferentes para GO, e passou em 2 lugares para fetal. Primeiro lugar em Santa Catarina, segundo lugar em Rio Grande do Sul, para medicina fetal. E eu falei, se você quer ter daqui 10 anos, tá dormindo em casa, daqui 10 anos fazendo algo que te dê tesão, faça algo a mais, para daí depois entrar no mercado de trabalho. E aí quando você for entrar no mercado de trabalho, tudo vai depender do quê? Da cidade que você vai, do teu serviço. Uma cidadezinha pequena, você pode abrir seu nome, você pode tentar galgar sozinho. Na cirurgia plástica, provavelmente você vai abrir o teu consultório e vai começar auxiliando alguém que é famoso na cidade. Na cirurgia plástica, assim. Na GO, o ideal é tentar entrar num grupo. Porque você vai fazer R4 de endoscopia, você vai fazer mão, mas você vai dar plantão de ortopedia geral no começo para as pessoas te conhecerem. Você vai entrar num grupo atendendo tudo, espinhela caída, mal olhado, para fazer teu nome, as pessoas te conhecerem, tentar fazer. Se você é bom, você vai fazer seu nome. E aí você vai atendendo um outro grupo e nada te impede de seguir carreira solo. Eu, durante muito tempo, eu atendi em grupos. Se casamento, que é 2, é difícil, imagina um grupo. Então o grupo, ele sempre vai pensar diferente. Seria ingratidão minha falar mal dos grupos que eu já passei, porque todos os grupos eu aprendi, todos os grupos me acolheram e todos os grupos que eu passei me deram muito mais virtudes, coisas boas do que coisas ruins. Todos, eu sou grato a todos eles. Todos eles me ensinaram. Só que eu já estava com... Eu falei, não, em 2017 eu falei, agora eu sigo carreira solo. Agora eu já tenho nome, as pessoas sabem quem sou eu não quero ficar rico, eu quero atender do meu jeito, do meu jeito. Para minha felicidade, a Manu formou em 2016 e escolheu a mesma especialidade que eu, se sentiu contaminada. Então, na verdade, a minha carreira solo virou dupla. E hoje, dia 18 de junho de 2022, eu ainda atendo em grupo. Eu ainda não atendo sozinho. Eu atendo num grupo. E sabe o que esse grupo tem? São todos meus ex-alunos. Todos são meus ex-alunos. O último que entrou agora, que é o Edu, que é de fora, que foi um convite meu, mas o grupo foi montado só com ex-alunos. Pessoas que pensam como eu, pessoas que têm uma... Não é que eles pensam, eu penso igual a eles, nós temos o mesmo... Não adianta, é igual juntou todo mundo que torce o mesmo time. Você não começou a torcer pro time por minha causa. A gente tem o tesão, a gente tá na mesma vibe, a gente tem a mesma toada. Então hoje eu tô num grupo, não é que esse grupo que eu tô hoje é melhor que os grupos anteriores, mas hoje o grupo que eu tô tem uma maneira de atender muito parecida, uma velocidade. Eu ainda vou atender sozinho um dia, ou só eu e a Manu? Iremos. Mas isso deixou de ser aquele meu norte, meu objetivo, porque eu tô muito bem acolhido no ambiente onde eu tô. Mas, apesar de igual você falar, é muito... Mas não vou dizer que obrigatoriamente, mas em 99% das vezes você tem que entrar num grupo, sim. Até mesmo para eles te mandarem paciente. E quando chegar uma grávida para você, pô, chegou a grávida, manda para mim, que eu faço ultrassom. Chegou uma endometriose, eu mando para você. E assim vira uma grande alegria. Boa, entendi.
Gente, a gente vai ter que finalizar por aqui. Já estouramos nosso tempo. Senhor. Não, senhor. Pode parar O papo com isso. tá muito Agora que gostoso. vai renovar. Cedo Tá muito gostoso. E assim, professor, como o Diogo já falou, é uma honra ter o senhor aqui, de verdade. É uma pessoa que eu espelho muito. Marilene tá ali de prova. Eu já falei demais do senhor para ela, das aulas, dos ensinamentos. O senhor falou na minha formatura. E tudo isso, são pessoas que passam por nossa vida que a gente não esquece. Que a gente tenta se espelhar e ser um pouquinho parecido, porque a gente sabe que a gente vai ser uma pessoa boa se a gente conseguir isso. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. O papo foi sensacional. Acho que dúvidas de várias pessoas foram esclarecidas aqui hoje. Então, obrigado de coração por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Matheus. E agora os outros convidados vão querer te cobrar o mesmo que você me ofereceu. Você me ofereceu passagem, hospedagem, alimentação. Ofereceu muita coisa. Oi. Opa, eita. Você vê que a famosa... Você falou que não ia me colocar numa saia justa? Aí, ó, eu te coloco. Cara, é um prazer. Você sabe o quanto... Até eu peço desculpa para vocês dois, porque eu adoro falar, eu gosto de falar. E ficava lá nas aulas, para mim até terapêutico bater papo, e eu gosto demais disso, de falar de mim, de falar de vocês, de falar da vida, e a Deus eu sou muito grato por isso. Então, um convite como esse, cara, me deixa muito feliz. O dia que você me mandou, eu falei, cara, tô indo pra São Paulo, o professor casou. Eu falei, cara, sensacional. Então, esse bate-papo é sensacional. Me convide mais vezes, todo mês eu tô em São Paulo. Se não for pro podcast, pode ser só pra gente comer um moranguinho, tomar uma água, Pode deixar que a gente vai organizar. Inclusive vai ter um especial lá em casa que você vai estar presente. Um almoço, de certeza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E os dois, Diogo, que é a segunda vez vem aqui, muito obrigado. Eu sei que sua residência é corrida, você vai acordar amanhã às 5, 4 horas da manhã, mas faz parte da vida. É um corrimento danado. É um escorrimento chamado. Mas obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por proporcionar estar aqui com o Fábio, tá certo? Tá aqui com a Manu, tá certo? Eu acho que eles nem sabiam de tudo isso que eu falei pra eles, mas você falou de discurso, eu lembro que o Fábio discursou na nossa turma também, e assim, algo que pelo menos eu vejo que muita gente da minha turma preza bastante, a gente manter sempre tendo escrúpulos, tá bom? Porque assim, para não nos tornarmos... desculpa a palavra, mas não nos tornarmos novos doutores bumbuns, certo? Então isso é algo que eu venho tentando levar na minha maneira de ser médico, de às vezes sentar no leito, de abaixar, de ficar no nível de olho, de tocar no paciente. E é incrível como os problemas não acontecem, muito pelo contrário, as coisas são muito mais fáceis de ser resolvidas desse jeito. Então assim, agradecer ao convite, agradecer pela inspiração, tá bom? E agradecer também ao Dr. José Roberto, meu pai, que foi você que me traumatizou a primeira vez. A culpa é toda sua. Tá bom? E é isso. E Brunão, você também, muito obrigado. Sei que você é R3, deve estar com a vida bem tranquila já nessa ortopedia. Não sei que tu tá tendo só um R1 um R2, né? Então deve estar sobrando um pouco para ti. Mas muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando experiências. Imagina que é isso, é um prazer. Aí nossa amizade aí já mais de 15 anos aí, né? Esse cara quebrou. Meu Deus. Olha lá, Quebrou o quê? Eu tive uma fratura no pé, quebrei 3 metatarsos, uma dividida com esse cara na 5ª série, velho. Nossa senhora. Na 5ª série. E foi lá que deu o estalo. Eu nunca mais quero ver esse cara na minha vida, quero matar esse cara. E estamos aqui hoje. Estamos aqui. Que é isso, é um prazer aí estar aqui, falar um pouco a respeito da minha rotina, minha especialidade. Que ortopedia é a especialidade mais bonita de todas. Parabéns. Sem dúvida nenhuma, entendeu? O cara chega, porra, fudido, foi quebrado, tal, não sei o quê. No outro dia o cara sai andando do hospital, entendeu? Então é espetacular, entendeu? Fora a cirurgia da mão, você tá mexendo ali, o cara já mexe ali, já vê o resultado. Cara, é fantástico, fantástico. Sou suspeitíssimo pra falar, mas é um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes também aí. E muito obrigado pelo convite aí, pela passagem aí. E o cafezinho no Café Fotô tava muito bom mesmo. Café Fotô, obrigado. Rapaz, quando eu aqui estourar, a gente vai dar tudo isso pra vocês. Por enquanto é só o vinho e os petiscos. Galera, muito obrigado pela presença. E off. Pessoal, vou deixar aqui na descrição o Instagram de todo mundo. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, viu? Abraço e até o próximo episódio.